O ar naquela tarde em Ribeirão Preto estava parado pesado, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração, esperando a tragédia acontecer. Fazia 35 graus à sombra, mas dentro daquela mansão de mármore e vidro, o ar-condicionado zumbia silenciosamente, mantendo tudo numa frieza artificial. Eu, Dona Irene, com meus 68 anos, e joelhos que estalavam como galhos secos, estava de quatro no chão da sala de estar. Minhas mãos deformadas por décadas de trabalho na roça e na costura esfregavam o porcelanato branco com um pano úmido. Vanessa, minha nora, havia proibido o uso do esfregão. Ela dizia que o cabo de madeira riscava o piso italiano, que custou mais do que a casa onde eu nasci. Então lá estava eu, a mulher que vendeu a fazenda de café da família, para comprar aquele teto, limpando a sujeira dos sapatos deles, como se fosse uma serva em minha própria casa. Minha respiração começou a falhar quando tentei me levantar para alcançar o canto do sofá. Não foi um cansaço comum. Foi um apito agudo fino que nasceu no fundo dos meus pulmões. A asma, minha velha companheira indesejada. Senti o peito apertar como se um cinto de couro estivesse sendo fivelado em torno das minhas costelas cada vez mais justo, espremendo o ar, espremendo a vida. Tentei puxar o oxigênio, mas ele não vinha. Minha garganta fechou. O pânico gelado e cortante subiu pela minha espinha. Eu precisava da minha bombinha. Eu sabia exatamente onde ela estava sobre o aparador de vidro a apenas 3 metros de distância. 3 metros, que naquele momento pareciam 3 quilômetros de deserto. Larguei o pano de chão. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu tentava me arrastar pelo tapete persa. A visão começou a ficar turva, pontilhada de manchas negras. Deus me ajude. Tentei sussurrar, mas nenhum som saiu, apenas um chiado rouco e patético. Consegui me apoiar no sofá, as unhas arranhando o tecido caro, tentando ficar de pé. Foi quando ouvi o som que eu mais temia naquela casa. O vezes toque-toque-toque, vezes seco e autoritário de saltos agulha batendo no piso. Vanessa. Ela entrou na sala com aquela imponência de quem é dona do mundo, segurando uma taça de vinho branco gelado, mesmo sendo apenas 3 da tarde. O cheiro do perfume importado dela, doce e enjoativo, invadiu minhas narinas antes mesmo de eu conseguir focar o rosto dela. Ela parou diante de mim. Eu estava de joelhos agarrada ao sofá, lutando por cada milímetro de ar, com o rosto provavelmente roxo e suado. Eu apontei para o aparador. Apontei desesperadamente para a bombinha azul que poderia salvar minha vida. Os olhos de Vanessa, frios e maquiados, seguiram meu dedo. Ela viu o remédio. Depois ela olhou para mim. Não havia preocupação naqueles olhos. Não havia humanidade. Havia apenas nojo. Um nojo profundo, como se ela estivesse olhando para um inseto esmagado no tapete novo. Ela caminhou lentamente até o aparador. Pegou a bombinha. Meu coração saltou de esperança. Graças a Deus, pensei, ela vai me dar. Mas Vanessa não me entregou o inalador. Ela o segurou entre 2 dedos com desdém, como se estivesse segurando lixo contaminado. Ela caminhou até onde eu estava agachada no chão. Ela sorriu, um sorriso cruel que nunca vou esquecer enquanto viver. E então, ela soltou a bombinha. O plástico bateu no chão e rolou para longe, para debaixo da poltrona mais distante, fora do meu alcance. Ops, ela disse sem nenhuma emoção na voz. E então veio a frase que cortou minha alma mais fundo do que a falta de ar. Rasteje, Dona Irene. Rasteje como a barata que a senhora é. Quem sabe assim, a senhora limpa melhor esse canto que deixou sujo. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, se você sentir a minha dor, inscreva-se no canal. Aqui nenhuma lágrima é derramada em vão e eu preciso que você seja testemunha da minha verdade. O mundo girava. Eu não conseguia acreditar. A mulher que vivia no luxo pago com o suor do meu falecido marido Antônio estava me vendo morrer e se divertindo com isso. Mas a dor física da asfixia logo foi superada por uma dor muito maior. Pela visão periférica do meu olho esquerdo, vi um movimento na porta da varanda. Ricardo, meu filho, meu menino, aquele que eu embalei nos braços quando tinha febre, aquele por quem vendi minhas joias para pagar a faculdade de Direito. Ele estava lá. Ele estava vendo tudo. Ele viu a mãe de joelhos roxa sufocando. Ele viu a esposa chutar a única chance de respiração para longe. Estendi a mão na direção dele. Filho. Tentei dizer com os olhos, me ajuda pelo amor de Deus. Ricardo encontrou meu olhar. Por um segundo vi hesitação.
Vi o menino que eu criei lutando lá dentro, mas foi apenas um segundo. Ricardo desviou o olhar. Ele ajeitou o nó da gravata, virou-se de costas para mim e começou a mexer no celular como se estivesse conferindo a previsão do tempo. Ele escolheu não ver. Ele escolheu me deixar morrer para não desagradar a mulher dele. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Não foi o meu pulmão. Foi o meu coração de mãe. O amor incondicional que eu sentia por ele escorreu para fora de mim junto com as lágrimas quentes que molhavam meu rosto sujo de poeira. A última coisa que me lembro antes da escuridão me levar foi a voz de Vanessa ecoando como se estivesse dentro de um túnel. Olha só o drama, Ricardo. Ela faz isso para chamar atenção. Deixa aí. Se morrer, a gente economiza o dinheiro do asilo. E então tudo apagou. Acordei com o cheiro de álcool e desinfetante barato. Não era o cheiro de um hospital particular daqueles que o plano de saúde caro que eu pagava para eles, mas não para mim, cobriria. Era o cheiro inconfundível do SUS da emergência pública lotada. O teto tinha manchas de infiltração. O barulho era de macas correndo e gente gemendo de dor no corredor. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia feito de chumbo. Uma enfermeira jovem com olheiras profundas de quem não dormia, há dias percebeu que eu tinha aberto os olhos. Dona Irene. A senhora está me ouvindo? Ela perguntou, checando o soro no meu braço. Assenti devagar. Minha garganta estava arranhada seca como lixa. Que bom que a senhora acordou. Foi por pouco, viu? Uma crise asmática severa, combinada com desnutrição. A senhora não tem comido direito. Desnutrição. A palavra bateu em mim com vergonha. Como eu poderia explicar para aquela moça que na mansão onde eu morava, a geladeira, estava sempre cheia de queijos importados, presuntos de Parma e vinhos caros, mas que eu era proibida de tocar? Como eu poderia dizer que Vanessa tinha separado uma tigela de plástico daquelas de sorvete e dizia que, velho, não precisa de comida fresca, é desperdício, me obrigando a comer os restos do jantar do dia anterior, frios no meu quarto dos fundos? Eu me calei. A vergonha de ser mãe de um monstro era maior que a fome. Cadê? Cadê meu filho? Consegui grasnar a voz saindo como um fiapo. A enfermeira suspirou, desviando o olhar com pena. O rapaz que trouxe a senhora. Ele disse que tinha uma reunião muito importante. Deixou a senhora na recepção e foi embora. Disse que não podia esperar a triagem. Ele nem deixou um telefone de contato, dona Irene. Tivemos que procurar nos seus documentos. Ele me largou na porta do hospital como quem descarta um saco de lixo na calçada. Nem esperou para saber se eu viveria ou morreria. As lágrimas voltaram quentes e silenciosas, escorrendo pelas minhas têmporas até o travesseiro duro do hospital. Fechei os olhos desejando voltar para a escuridão, desejando ter morrido naquele tapete persa. Mas a mente é cruel. Ela não me deixou descansar. Ela me levou de volta para o passado, para o dia em que cometi o maior erro da minha vida. A lembrança do sítio Santa Rita, onde eu e o Antônio fomos tão felizes. Lembrei do cheiro de café torrado na hora do vento balançando as folhas dos cafezais da paz que tínhamos. Lembrei do dia em que Ricardo chegou chorando dívidas de jogo, dizendo que agiotas iriam matá-lo se ele não pagasse R$500.000. Mãe, vende o sítio, por favor. Eu prometo que compro uma casa na cidade para a senhora. Uma suíte linda. Eu vou cuidar da senhora até o fim dos seus dias. A senhora vai ser uma rainha. Eu acreditei. Eu vendi a terra que tinha o suor do meu marido. Entreguei o dinheiro na mão dele, e o que recebi em troca, a suíte que ele prometeu, virou a edícula no fundo do quintal, um quarto úmido sem janelas onde antes guardavam ferramentas e ração de cachorro. O banheiro que eu usava não tinha nem azulejo e o chuveiro dava choque. Eu tinha trocado o meu paraíso pelo inferno, e a carcereira era a mulher que ele escolheu enquanto ele, o filho que salvei, era o cúmplice silencioso. A enfermeira voltou interrompendo minhas lembranças dolorosas. Dona Irene tem uma coisa. Quando a gente trocou sua roupa, achamos isso escondido no forro do seu sutiã. A senhora quer que eu guarde no cofre. Ela me mostrou. Era a foto 3x4 do seu Antônio, meu falecido marido. A única foto que Vanessa não tinha queimado ou jogado fora, porque eu a escondia junto ao meu corpo dia e noite. Peguei a foto com as mãos trêmulas. Olhei para o rosto bondoso do homem que me amou de verdade. Antônio. Sussurrei, eles tentaram me matar. O nosso filho me deixou para morrer. Apertei a foto contra o peito.
A dor física da asma tinha passado, mas a dor da alma estava apenas começando. Eu estava sozinha num hospital público, sem dinheiro, sem casa, sem dignidade. Eu pensei que aquele era o fundo do poço. Eu pensei que não poderia haver humilhação maior do que ser chutada e abandonada. Mas eu estava errada. O destino, ou talvez o próprio diabo, ainda tinha mais uma surpresa reservada para mim naquela noite. Porque eu não sabia, mas a verdadeira crueldade de Ricardo e Vanessa ainda não tinha sido revelada. Os dias no hospital se arrastaram não apenas pela recuperação do meu corpo, mas pela reconstrução da minha alma. Cada vez que a enfermeira trocava meu soro, eu me lembrava daquela tarde na sala de estar, do ar fugindo dos meus pulmões, da frieza no olhar de Vanessa e do silêncio covarde de Ricardo. Eles não apareceram. Nem um telefonema, nem uma mensagem. Eu era um problema que eles esperavam ter resolvido, um obstáculo que deveria ter desaparecido silenciosamente naquela emergência. Mas eu estava viva. Fraca sim, mas viva. E a raiva começava a substituir o medo, preenchendo os espaços vazios deixados pelo amor maternal que eu achava que tinha. Quando recebi alta uma semana depois, não tinha ninguém me esperando na porta. Apenas a enfermeira bondosa que chamou um táxi para mim e me ajudou a entrar com minhas poucas coisas numa sacola plástica. O motorista me olhou pelo retrovisor, vendo uma velha de roupas amassadas e olhar perdido, e perguntou para onde íamos. Dei o endereço da mansão, não porque eu quisesse voltar para lá, mas porque eu precisava enfrentar meus algozes. Eu precisava olhar nos olhos do meu filho e ver se restava algum traço de humanidade nele. E, acima de tudo, eu precisava pegar o pouco que me restava de dignidade, minhas roupas, meus documentos e as lembranças do Antônio. O táxi parou em frente ao portão de ferro trabalhado da casa que eu comprei. Olhei para a fachada imponente, para as colunas brancas, para o jardim que eu costumava cuidar e que agora estava entregue aos caprichos de um paisagista caro que Vanessa contratou. Aquela casa não era mais minha. Nunca tinha sido, na verdade. Era apenas o palco onde eu encenava minha própria humilhação diária. Paguei o taxista com o pouco dinheiro que tinha na bolsa e toquei o interfone. Ninguém atendeu. Toquei de novo insistentemente. Finalmente, a voz irritada de Vanessa soou na caixa de som. Quem é? Estamos ocupados. Sou eu, Vanessa. Abra o portão. Houve um silêncio longo, pesado. Eu podia imaginar a troca de olhares lá dentro, o pânico momentâneo, a raiva. O portão se abriu com um zumbido elétrico. Caminhei pela entrada de pedras portuguesas, sentindo minhas pernas tremerem, não de fraqueza, mas de antecipação. A porta da frente estava entreaberta. Entrei. A sala estava do jeito que eu lembrava, fria e impessoal, decorada como capa de revista sem vida. Ricardo estava sentado no sofá com um copo de uísque na mão, embora fosse apenas meio-dia. Ele me olhou e eu vi o medo nos olhos dele. Medo de mim? Não. Medo do que a minha sobrevivência significava para os planos dele. Vanessa desceu as escadas, arrumando o cabelo com aquele sorriso falso que ela usava para visitas indesejadas. Sogrinha, que susto a senhora nos deu! Pensamos que, bem que fosse precisar de mais tempo no hospital, Ricardo estava prestes a ir lá. Mentira. Cada palavra era uma mentira venenosa. Eu não respondi. Apenas caminhei até o centro da sala e parei. Olhei para Ricardo. Você me deixou lá, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Você me viu morrer e me deixou na porta do hospital como um cachorro atropelado. Ricardo desviou o olhar, incapaz de sustentar o meu. Mãe, eu tinha uma reunião. Era urgente. Eu sabia que os médicos iam cuidar da senhora. Não faça drama. Drama. A palavra favorita deles. Minha vida era um drama. Minha dor era um drama. Minha existência era um drama. Vanessa se aproximou, colocando a mão no ombro de Ricardo, como se quisesse protegê-lo da mãe terrível. A senhora já está bem, não está? Ótimo. Porque precisamos conversar. A situação não pode continuar assim. A senhora precisa de cuidados que nós não podemos dar. A senhora está ficando confusa. Esquece as coisas, cai pelos cantos. É perigoso. Eu sabia onde aquilo ia dar. O discurso ensaiado, a falsa preocupação. Nós andamos pesquisando, Ricardo disse, ganhando confiança com o apoio da esposa. Tem um lugar, uma clínica de repouso. Muito boa. Eles têm médicos 24 horas. A senhora vai ter seu próprio quarto, atividades. Vai ser melhor para todo mundo. A vida de Dona Irene mudou naquele instante.
Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil? Escreva nos comentários, adoraria saber quem está aqui comigo sentindo essa mesma indignação. Melhor para quem, Ricardo, perguntei. Para mim que vou ser trancada num asilo e esquecida, ou para vocês que vão ficar com a casa e o meu dinheiro? A senhora está delirando, Vanessa gritou, perdendo a paciência. Nós só queremos o seu bem. Essa casa é grande demais, dá trabalho demais. A senhora só atrapalha a nossa rotina. Nós somos jovens, queremos viver, receber amigos e ter uma velha doente arrastando chinelo pela casa. Não combina com o nosso estilo de vida. Velha doente, eu repeti. A velha doente que pagou por essa casa. A velha doente que limpou a sujeira de vocês até quase morrer sem ar. Chega, Ricardo se levantou derrubando o copo de uísque. O cheiro de álcool empesteou a sala. A decisão está tomada. Nós já entramos com o pedido de interdição. A senhora não tem condições mentais de gerir sua vida. É pro seu bem, mãe. A senhora está gagá, gagá. A palavra me atingiu como um tapa. Meu filho, meu Ricardo, estava me chamando de demente para poder me trancar e ficar com o que restava do meu patrimônio. A traição era completa. Não havia mais volta. Eu olhei para eles, para aquele casal bonito e podre, e senti algo morrer dentro de mim. A esperança. A esperança de que eles mudassem, de que me amassem. Morreu. E no lugar dela, nasceu algo frio e duro. Eu vou para o meu quarto, eu disse virando as costas. Vou arrumar minhas coisas. Não demore, Vanessa disse. O pessoal da clínica vem fazer uma avaliação amanhã. Caminhei até os fundos da casa, atravessei o jardim bem cuidado, onde eu não podia pisar na grama, e cheguei à edícula. Meu quarto. Um cômodo úmido com cheiro de mofo, onde a luz do sol mal entrava. As paredes descascavam, e o teto tinha manchas de infiltração que formavam mapas de países tristes. Sentei na minha cama um colchão velho com molas que espetavam minhas costas e olhei em volta. Minhas roupas estavam em caixas de papelão, porque Vanessa dizia que não valia a pena comprar um guarda-roupa para lá. Tirei a foto do Antônio do sutiã e a coloquei sobre a mesinha de cabeceira improvisada, um banquinho de plástico. Eles vão me internar. Antônio, sussurrei para a foto. Eles vão me tirar daqui e me jogar num lugar qualquer para morrer sozinha. Senti o desespero subir pela garganta, o gosto amargo do abandono. Eu não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém. Eles tinham o poder, a juventude, a casa. Eu tinha apenas a minha velhice e a minha doença. Deitei na cama, encolhida em posição fetal, e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas, até o sol se pôr, e a escuridão tomar conta do quarto. O som de música alta vindo da casa principal invadiu meu silêncio. Eles estavam dando uma festa, celebrando, provavelmente comemorando a minha iminente partida. Imaginei Vanessa rindo com sua taça de champanhe, contando para as amigas como finalmente ia se livrar da sogra chata. Imaginei Ricardo aliviado bebendo para esquecer a culpa que no fundo ele devia sentir. Ou talvez ele não sentisse nada. Talvez ele fosse oco por dentro. Levantei-me no meio da noite com fome. Não comia nada desde o café da manhã no hospital. Saí da edícula e fui até a cozinha da casa principal, torcendo para que a festa tivesse acabado. A casa estava silenciosa, mas as luzes da varanda estavam acesas. Entrei pela porta dos fundos. A cozinha estava uma bagunça, restos de comida, garrafas vazias, pratos sujos. Abri a geladeira. Tinha sobras de risoto de camarão, filé mignon, queijos caros. Peguei um pote com um pouco de risoto. Estava frio, mas eu não me importei. Comi em pé, encostada na pia, sentindo-me uma ladra na minha própria casa. Foi quando ouvi vozes vindas da sala. Eram sussurros, mas no silêncio da madrugada soavam como gritos. Eram Vanessa e Ricardo. Tem certeza de que o advogado consegue a interdição rápido? Vanessa perguntava. Consegue. Ele disse que com o histórico de internação e o surto que ela teve, é fácil convencer o juiz de que ela é um perigo para si mesma. Vamos alegar demência senil precoce. E o dinheiro da venda do sítio. O que sobrou, ela insistiu. Está na conta conjunta que ela abriu comigo, ano passado. Assim que sair a interdição, eu passo tudo para a nossa conta e fecho a dela. Ela nem vai perceber. Ótimo. Porque eu preciso daquele dinheiro para a viagem a Miami e para pagar o agiota. Ricardo, se a gente não pagar o russo até o fim do mês, ele disse que quebra suas pernas. Agiota. Russo. Meu sangue gelou.
Ricardo devia dinheiro para bandidos. Ele não estava apenas tentando me interditar por ganância. Ele estava desesperado. A venda do sítio não tinha sido para investir na empresa como ele tinha me dito. Tinha sido para pagar dívidas de jogo ou coisa pior. E agora o dinheiro tinha acabado e eu era a próxima fonte de renda a ser seca. Não se preocupe, amor. A velha vai pro asilo amanhã ou depois. E a casa? Assim que ela sair, a gente vende. Vale uns 2 milhões. Dá para pagar tudo e ainda sobra para a gente viver como reis. E se ela resistir, ela não tem força para resistir. Ela é fraca. Sempre foi. Fez tudo o que o meu pai mandou a vida toda, e agora faz tudo o que eu mando. Ela não tem coragem de enfrentar a gente. Eu larguei o pote de risoto na pia. O barulho foi abafado pelo tapete da cozinha, mas meu coração batia tão forte que achei que eles ouviriam. Eles não estavam apenas me expulsando, eles estavam me roubando até o último centavo, e Ricardo estava envolvido com gente perigosa. O medo inicial se transformou em outra coisa, uma chama fria e azul no centro do meu peito. Eles achavam que eu era fraca. Achavam que eu era apenas uma velha gagá que obedecia a homens. Voltei para a edícula sem fazer barulho. Sentei na cama e olhei para a foto do Antônio. Eles acham que eu sou fraca, Antônio sussurrei. Mas eles esqueceram de quem eu sou filha. Esqueceram que eu enfrentei secas geadas e pragas na roça sem baixar a cabeça. Naquela noite eu não dormi. Fiquei planejando. Eu precisava de ajuda. Precisava de alguém que não tivesse medo deles. E então, lembrei de um nome que Antônio mencionava com respeito, quase com reverência. Dr. Augusto, o velho amigo dele que tinha sido advogado na capital e se aposentou aqui na cidade. Antônio dizia que Augusto era o único homem que ele confiava de olhos fechados. Se um dia eu faltar e vocês estiverem apuros, procure o Augusto, ele me disse uma vez quando já estava doente. Esperei o amanhecer. Assim que os primeiros raios de sol tocaram o telhado da edícula, eu me levantei. Vesti minha melhor roupa, um vestido estampado simples, mas limpo e passado. Peguei minha bolsa velha, coloquei a foto do Antônio, meus documentos e o pouco dinheiro que eu tinha escondido num pote de arroz. Saí pelo portão dos fundos sem olhar para trás. Eu não estava fugindo. Eu estava indo buscar a minha munição. Caminhei até o centro da cidade perguntando onde morava o Dr. Augusto. As pessoas me olhavam com curiosidade, uma senhora idosa, andando sozinha tão cedo com cara de quem vai para a guerra. Encontrei a casa. Um sobrado antigo bem cuidado com um jardim de hortênsias na frente. Toquei a campainha. Um senhor de cabelos brancos, postura ereta e olhos vivos abriu a porta. Ele me olhou, franziu a testa e então um sorriso de reconhecimento iluminou seu rosto. Irene, é você. Sou eu, Dr. Augusto, e eu preciso da sua ajuda. Eles querem me matar. Não com uma faca, mas me tirando a vida aos poucos. Ele abriu o portão imediatamente. Entre, minha querida. O Antônio me disse que esse dia poderia chegar. Eu entrei. E enquanto a porta se fechava atrás de mim, eu sabia que a velha Irene, a mãe submissa e assustada, tinha ficado do lado de fora. Quem entrou naquela sala foi uma mulher pronta para lutar. E eu tinha um segredo, que nem Ricardo, nem Vanessa, nem ninguém sabia. Um segredo que Antônio tinha deixado guardado com Augusto, esperando exatamente por este momento. A tempestade estava apenas começando. A sala de estar do Dr. Augusto era como entrar em um túnel do tempo. O cheiro de livros antigos, couro e tabaco para cachimbo me envolveu, trazendo uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Era o cheiro do meu marido, o cheiro de um tempo em que a honra e a palavra valiam mais do que assinaturas em papel. O doutor me ofereceu uma cadeira de veludo e um copo d'água, seus olhos azuis me examinando com a precisão de quem já viu o pior e o melhor da humanidade em tribunais. Então, Irene, ele começou, sua voz grave e calma. Você está me dizendo que eles tentaram te interditar, que te jogaram naquela edícula e que estão gastando o dinheiro que você deu a eles. E agora? Agora você descobriu sobre a dívida com o agiota. Eu ouvi Augusto. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Ricardo deve dinheiro para um tal de Russo. E se ele não pagar, vão quebrar as pernas dele. E depois, vão vir atrás de mim? Não vão, porque a casa está no meu nome. Augusto assentiu lentamente. Provavelmente. Agiotas não se importam com escrituras ou leis. Eles se importam com garantias. E Ricardo certamente deu a casa como garantia mesmo sem ter o poder legal para isso.
Ele falsificou sua assinatura Irene. A pergunta pairou no ar. Eu fechei os olhos lembrando do dia em que assinei aqueles papéis. Ele disse que era para o seguro de saúde. Eu assinei sem ler. Eu confiava nele. A vergonha queimou meu rosto. Como eu pude ser tão cega? Como pude entregar a arma para o meu próprio algoz? Não se culpe, minha querida. O amor de mãe é a venda mais grossa que existe. Mas agora precisamos tirar essa venda. E precisamos agir rápido. Ele se levantou e foi até um cofre antigo embutido na parede atrás de um quadro de paisagem. Girou o segredo, ouviu os cliques mecânicos e abriu a porta pesada de aço. De lá de dentro ele tirou uma pasta de couro marrom gasta pelo tempo, mas bem preservada. O Antônio me entregou isso 2 meses antes de morrer, ele disse colocando a pasta na minha frente. Ele sabia, Irene. Ele sabia que o Ricardo não tinha juízo. Ele sabia que a Vanessa era ambiciosa demais. E ele sabia que você, com seu coração enorme, daria tudo para eles se eles pedissem. Abri a pasta com as mãos trêmulas. Dentro havia documentos bancários, escrituras e uma carta selada com o nome Irene. O que é isso? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Isso é o seu seguro de vida. O Antônio não deixou todo o dinheiro para você na conta conjunta. Ele separou uma parte significativa. E ele investiu. Investiu em terras, em ações, em fundos seguros. Ele me fez o fiel depositário com instruções expressas de só entregar a você se a situação ficasse insustentável. Se você precisasse de um bote salva-vidas. Olhei para os números nos extratos. Meus olhos se arregalaram. Não era uma fortuna incalculável, mas era muito mais do que eu imaginava. Era o suficiente para comprar uma casa nova. Era o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Era o suficiente para contratar os melhores advogados da cidade e esmagar Ricardo e Vanessa no tribunal. Por que ele não me contou? Sussurrei passando a mão sobre a letra do meu marido na carta. Porque ele sabia que você daria para o Ricardo. Na primeira dívida de jogo, na primeira chantagem emocional, você teria entregado tudo. O Antônio queria garantir que quando o barco afundasse, e ele sabia que ia afundar, você não afundasse junto. As lágrimas escorreram pelo meu rosto pingando sobre o papel. Antônio, meu velho sábio. Ele me protegeu além da morte. Ele viu o que eu me recusava a ver. Mas tem mais, Augusto, continuou, sua expressão ficando sombria. Eu investiguei o Ricardo, Irene. Depois que você me ligou. Eu tenho amigos na polícia no cartório. A situação é pior do que você pensa. O Ricardo não deve só para o russo. Ele deve para bancos financeiras, cartões de crédito. Ele falsificou sua assinatura não só naqueles papéis do seguro, mas em contratos de empréstimo. Ele colocou a sua casa como garantia em 3 lugares diferentes. 3 lugares. Minha casa, o meu refúgio, estava comprometida até o telhado. Eles vão tomar a casa. Augusto, perguntei, sentindo o pânico voltar. Eles vão tentar. Mas nós temos uma vantagem. A assinatura é falsa. Podemos provar. Vai ser uma briga feia, Irene. Vai ser doloroso. Você vai ter que acusar seu filho de estelionato. Você vai ter que ver ele ser algemado. Você está pronta para isso. Olhei para a foto do Antônio. Olhei para os documentos. Lembrei do chute na bombinha. Lembrei do risoto frio comido em pé na cozinha. Lembrei da conversa sobre a minha morte e a venda da casa. A dor no meu peito se transformou em aço. Eu disse. Ele não é mais meu filho. Ele é o homem que tentou me matar. Ótimo. Então vamos ao plano. Augusto me explicou o que faríamos. Não iríamos confrontá-los agora. Não iríamos gritar e fazer escândalo. Iríamos deixá-los pensar que venceram. Iríamos deixá-los acreditar que a interdição estava garantida, que eu estava gagá e indefesa. Enquanto isso, Augusto prepararia a armadilha jurídica. Ele entraria com uma ação de anulação das dívidas, baseada na falsidade ideológica, pediria uma medida protetiva para me manter na casa. E o mais importante, prepararia o terreno para o golpe final. Mas eu precisava voltar para lá. Eu precisava voltar para a cova dos leões e fingir ser a ovelha. Você tem que ser forte, Irene. Eles vão te provocar, vão te humilhar. Você tem que aguentar. Preciso de provas. Preciso que você grave. O seu celular grava áudio. Grava, respondi. Use-o. Grave tudo. As ameaças, os insultos, as conversas sobre o dinheiro. Quanto mais munição tivermos, mais rápido será o fim deles. Saí da casa do Dr. Augusto com a pasta de couro escondida dentro da minha bolsa velha
e um gravador digital pequeno que ele me emprestou no bolso do vestido. O sol já estava alto, e o calor de Ribeirão Preto castigava o asfalto. Caminhei de volta para a mansão sentindo-me diferente. Eu não era mais a vítima. Eu era uma espiã em território inimigo. Quando cheguei, o portão estava aberto. Um caminhão de móveis estava estacionado na entrada. Homens carregavam sofás de couro branco, mesas de vidro, cadeiras de design. Vanessa estava na varanda gritando ordens com um copo de drink na mão. Cuidado com essa quina. Isso custou 5.000 reais. Se riscar, eu desconto do pagamento de vocês. Ela me viu chegando. O sorriso de escárnio se abriu no rosto dela. Olha só quem voltou do passeio. Achei que tinha se perdido no caminho pro asilo Dona Irene. Gostou da decoração nova? Estamos modernizando, tirando aquele cheiro de mofo e velharia que a senhora impregnou na casa. Mofo e velharia. Ela estava falando dos móveis que eu e Antônio escolhemos juntos com tanto carinho. Móveis que duraram 30 anos e que agora estavam sendo substituídos por peças frias e sem alma compradas com dinheiro roubado. Onde estão as minhas coisas? Perguntei, mantendo a voz neutra, a mão no bolso apertando o botão de gravar. Ah, aquelas tralhas. Mandei para a caridade. Ninguém quis comprar. Estavam caindo aos pedaços. Só guardei a cadeira de balanço velha do seu marido porque o Ricardo disse que queria queimar na lareira no inverno. Sabe como é madeira velha queima bem? Queimar a cadeira do Antônio. A cadeira onde ele se sentava para ler o jornal, onde ele me contava como foi o dia onde ele descansou tantas vezes, depois do trabalho pesado na roça. Senti uma onda de fúria subir pelo meu pescoço quente e pulsante. Eu queria pular no pescoço dela. Queria arrancar aquele sorriso do rosto dela com as minhas unhas. Mas respirei fundo. Lembrei do plano. Lembrei do Dr. Augusto. Tudo bem, eu disse, forçando a voz a sair trêmula de velha resignada. Se é assim que vocês querem. A casa é de vocês. Exatamente. A casa é nossa. E logo logo a senhora não vai ser mais problema nosso. O advogado ligou. A audiência de interdição está marcada para a semana que vem. Aproveite seus últimos dias de liberdade, sogrinha, porque depois disso a senhora vai para um lugar onde não vai incomodar ninguém. Entrei na casa, passando pelos móveis novos que cheiravam a plástico e cola. Fui direto para a edícula, meu santuário profanado. Eles não tinham tocado lá, provavelmente porque tinham nojo de entrar. Sentei na cama e tirei o gravador do bolso. A luzinha vermelha piscava. Tinha gravado tudo. A confissão de que jogaram minhas coisas fora, a ameaça de queimar a cadeira, a confirmação da audiência. Naquela noite não consegui dormir. O calor na edícula era sufocante. As paredes pareciam se fechar sobre mim. Mas não era só o calor. Era a ansiedade. A semana que vem, eu tinha uma semana para juntar tudo o que precisava. Uma semana para aguentar as humilhações sem explodir. De repente ouvi um barulho estranho vindo do jardim. Passos pesados arrastados. Eram 2 da manhã. Levantei e espiei pela fresta da janela basculante. A lua cheia iluminava o gramado. Vi Ricardo. Ele estava andando de um lado para o outro perto da piscina falando ao celular. Ele parecia agitado, gesticulando muito. Abri a porta da edícula com cuidado, apenas uma fresta para ouvir melhor. Eu sei. Eu disse que ia pagar, mas a velha ainda não assinou nada. A interdição sai semana que vem. Me dá mais um tempo, por favor. Ele parou escutando a resposta. Vi o corpo dele ficar tenso, os ombros encolherem. Não faz isso. Eu prometo. Eu dou um jeito. Eu tenho as joias da Vanessa. Eu tenho o carro. Não, o carro não. Por favor, é a minha única. Alô. Ele jogou o celular na grama com força. Caiu de joelhos e colocou as mãos na cabeça chorando. Um choro feio de desespero. O choro de um homem que sabe que está com a corda no pescoço. Eu olhei para o meu filho, o menino que eu criei, o homem que me traiu. Ali de joelhos ele parecia tão pequeno, tão patético. Uma parte de mim, a parte mãe, quis ir lá, quis perguntar o que estava acontecendo, quis oferecer ajuda. Mas a outra parte, a parte sobrevivente, a parte que viu o chute na bombinha, me segurou. Você escolheu isso, Ricardo, sussurrei para a noite. Você escolheu o caminho fácil, o caminho da mentira. Agora você vai ter que andar por ele até o fim. Voltei para a cama. Mas o sono não veio. A imagem dele de joelhos não saía da minha cabeça.
E uma pergunta me assombrava: o que ele seria capaz de fazer quando o desespero batesse de verdade? Quando o agiota não aceitasse mais promessas, ele tentaria me matar de novo. Ele tentaria algo pior. Eu precisava estar preparada. A guerra tinha começado e o inimigo estava desesperado. E um inimigo desesperado é o mais perigoso de todos. No dia seguinte, a casa amanheceu com um silêncio tenso, como se as paredes soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Ricardo e Vanessa mal falavam um com o outro, e quando falavam eram sussurros carregados de nervosismo. Eu fingia não notar, fingia ser a velha invisível e dócil que eles queriam que eu fosse. Mas meus olhos estavam atentos a cada movimento, a cada ligação, a cada troca de olhares. A audiência estava marcada para a quinta-feira. Faltavam apenas 2 dias. 2 dias para eles selarem o meu destino, ou eu selar o deles. Por volta das 10 da manhã, um carro parou em frente ao portão. Não era um carro de luxo como os que Vanessa costumava receber, nem o caminhão de móveis. Era um sedã antigo, cinza, com a pintura descascada. Um homem desceu. Ele usava um terno surrado e carregava uma pasta de couro preta. Eu não o reconheci, mas o jeito como ele caminhou até a porta com passos firmes e um ar de autoridade me fez sentir um arrepio. Ele não tocou a campainha, bateu na porta com os nós dos dedos, 3 batidas secas e fortes. Ricardo atendeu. Da janela da cozinha eu vi a cor sumir do rosto do meu filho. Ele tentou fechar a porta, mas o homem colocou o pé na soleira impedindo. Eles conversaram por alguns minutos. Ricardo gesticulava, suava, parecia implorar. O homem apenas balançava a cabeça impassível. Finalmente, o homem entregou um envelope branco a Ricardo e foi embora sem olhar para trás. Ricardo ficou parado na porta, segurando o envelope, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quando ele entrou, Vanessa estava na sala. Quem era ela? Perguntou a voz estridente. O que ele queria? Ricardo jogou o envelope na mesa de centro. É o fim, Vanessa. É o fim. Ela pegou o envelope e rasgou. Tirou de dentro uma folha de papel dobrada. Leu rapidamente e seus olhos se arregalaram. Isso é uma notificação de execução de dívida. Ricardo, você disse que tinha controlado a situação com o banco. Eu menti. Eu menti para você. Menti para minha mãe. Menti para todo mundo. Eu devo para o banco. Devo para o agiota. Devo até para o fornecedor da loja. Esse papel diz que se a gente não pagar R$200 mil em 48 horas, eles vão penhorar tudo. O carro, as joias, tudo. Mas e a casa? A casa está no nome da sua mãe. Vanessa gritou. A casa foi dada como garantia no empréstimo que eu fiz com a assinatura falsificada. Lembra, se eles executarem a dívida, vão descobrir a fraude. Vão ver que a assinatura não bate com a da minha mãe, e aí, Vanessa, não é só despejo. É cadeia. Estelionato. Falsificação ideológica. A gente vai preso. Eu estava escondida atrás da porta da cozinha com o gravador ligado. Meu coração batia tão forte que doía. Cadeia. Meu filho estava falando em ir para a cadeia. A situação era muito pior do que o doutor Augusto imaginava. Não era apenas uma dívida com a agiota. Era uma teia de crimes financeiros que envolvia bancos, assinaturas falsas e a minha casa, o meu único bem, como garantia podre. Cala a boca, seu idiota. Vanessa sibilou baixando a voz, mas não o tom de urgência. A velha está ouvindo. Se ela descobrir, ela não vai descobrir nada, Ricardo retrucou desesperado. Ela está gagá, lembra? Ela nem sabe que dia é hoje. O problema não é ela. O problema é o tempo. Precisamos da interdição agora. Hoje. Se a gente tiver a curatela provisória, podemos vender a casa rápido, pagar tudo e sumir antes que o banco descubra a fraude. Mas a audiência é só na quinta. Eu vou ligar para o advogado. Vou dizer que ela teve um surto, que ficou violenta, que precisamos da interdição de emergência. Vamos internar ela hoje mesmo, numa clínica qualquer. Assim que ela estiver trancada, a gente vende tudo. Internar hoje. O plano tinha mudado. O desespero deles tinha acelerado o relógio. Eu não tinha mais 2 dias. Eu tinha horas. Minhas pernas tremeram. Eles iam me pegar à força. Iam me dopar, me arrastar para um carro e me jogar num buraco qualquer para apodrecer enquanto vendiam minha vida. Corri para a edícula, o coração na boca. Peguei minha bolsa, meus documentos, o gravador. Eu precisava sair dali. Precisava chegar ao Dr. Augusto.
Mas quando cheguei ao portão dos fundos, o cadeado estava trocado. Uma corrente nova grossa brilhava ao sol. Tentei a porta da frente. Trancada. As janelas tinham grades. Eu estava presa. Eles tinham me trancado dentro da minha própria casa como um animal no zoológico. O pânico começou a subir frio e paralisante. Não, Irene, não disse a mim mesma. Você não é uma vítima. Você é uma guerreira. Pensa, pensa. Olhei em volta. O muro dos fundos era alto com cacos de vidro em cima. Impossível pular. Mas havia a árvore. A velha mangueira que Antônio plantou quando compramos o terreno. Os galhos dela se estendiam por cima do muro em direção à rua de trás. Era perigoso. Eu tinha 68 anos, ossos frágeis e asma, mas era isso ou o asilo. Arrastei uma mesa de plástico do jardim até o pé da árvore. Subi nela sentindo a estrutura balançar. Agarrei o galho mais baixo. A casca áspera arranhou minhas mãos. Fiz força. Meu corpo pesava 1 tonelada. Ajuda-me, Antônio, rezei. Me dá a força que eu não tenho. Com um esforço sobre-humano, consegui me içar para o galho. Minha respiração chiou, o peito apertou, mas eu ignorei. Escalei devagar, centímetro por centímetro, até alcançar o topo do muro. Olhei para baixo. A rua estava deserta. Era uma queda de uns 2 metros. Fechei os olhos e pulei. Aterrissei na calçada de terra batida, rolando para absorver o impacto. Uma dor aguda atravessou meu tornozelo direito. Mordi o lábio para não gritar. Levantei mancando. Doía, mas não estava quebrado. Vamos, Irene. Anda. Arrastei-me pelas ruas do bairro, me escondendo atrás de carros estacionados, com medo de que Ricardo viesse atrás de mim. Cheguei à casa do Dr. Augusto, suada, suja de terra, com o vestido rasgado e mancando. Quando ele abriu a porta e me viu, o rosto dele se contorceu em choque. Irene. Meu Deus, o que fizeram com você? Eles iam me levar hoje, Augusto. Hoje. Eles iam me internar à força para vender a casa antes que o banco descobrisse a fraude. Entrei desabando na poltrona. Contei tudo. A visita do oficial de justiça, a conversa sobre a prisão, o plano de emergência, a fuga pelo muro. Augusto ouviu em silêncio, a expressão endurecendo a cada palavra. Quando terminei, ele não disse nada. Apenas foi até o telefone e discou um número. Alô, delegado Pimentel. Eu, Augusto. Preciso de um favor. É urgente. Trata-se de cárcere privado, tentativa de estelionato e violência contra idoso. Sim, agora. Na casa da dona Irene. Ele desligou e olhou para mim. Você não vai mais fugir, Irene. Agora nós vamos atacar. A polícia está a caminho. E nós vamos juntos. Voltamos para a mansão no carro do Augusto. Quando chegamos, uma viatura já estava parada na frente. O portão estava aberto. Ricardo e Vanessa estavam na calçada gesticulando freneticamente com os policiais. Ela fugiu. Ela está demente. Ela é perigosa. Vocês têm que achá-la antes que ela se machuque. Vanessa gritava, fingindo desespero. Augusto parou o carro logo atrás da viatura. Eu desci apoiada na bengala dele, mancando, mas de cabeça erguida. Ricardo me viu. O rosto dele ficou branco como papel. Mãe! Ele sussurrou. Não me chame de mãe, eu disse, minha voz ecoando na rua silenciosa. Eu não sou mãe de bandido. Caminhei até o delegado, um homem alto e sério. Eu sou Irene, a dona desta casa, e eu não estou demente, delegado. Eu estou fugindo desses 2 criminosos que me trancaram e tentaram me vender. Isso é mentira. Vanessa gritou, tentando avançar, mas um policial a barrou. Ela está confusa. Ela inventa coisas. Eu tenho provas, eu disse, tirando o gravador do bolso. Tenho gravações deles planejando minha internação. Tenho a confissão do Ricardo sobre a falsificação da minha assinatura. E tenho o Dr. Augusto, que tem os documentos originais do banco provando a fraude. O delegado olhou para Ricardo. Isso é verdade, senhor. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Vanessa buscando ajuda, mas ela já estava recuando, tentando se distanciar dele. Foi ideia dele. Ela gritou, apontando o dedo para o marido. Ele que fez as dívidas. Ele que falsificou a assinatura. Eu só tentei ajudar. Eu sou vítima também. Sua cobra, Ricardo, explodiu, o rosto vermelho de ódio. Você gastou o dinheiro, você queria a casa. Você disse que a velha tinha que morrer. A velha tinha que morrer. A frase pairou no ar, pesada e tóxica. O delegado fez um sinal para os policiais. Os 2. Para a delegacia. Agora. Enquanto eles eram algemados, eu fiquei parada na calçada olhando. Não senti alegria. Não senti vitória. Senti um vazio imenso.
Aquele era o meu filho, o menino que eu amei mais que a minha própria vida, e ele estava sendo levado num carro de polícia porque tentou destruir a mãe por dinheiro. Ricardo olhou para mim através do vidro da viatura. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mãe, me ajuda. Por favor. Eu não queria. Eu não queria. Eu me aproximei do vidro. Coloquei a mão sobre ele. Eu te ajudei a vida toda, Ricardo. Eu te dei tudo, mas eu não posso te dar a minha dignidade. Essa você não leva. A viatura partiu levando meu filho e a mulher que o envenenou contra mim. Fiquei sozinha na calçada com o Dr. Augusto ao meu lado. A casa, a mansão que foi o sonho e o pesadelo da minha vida, estava lá imponente e vazia. E agora, Irene Augusto perguntou: "O que você vai fazer?" Olhei para a casa. Olhei para o jardim onde eu não podia pisar. Olhei para a edícula onde fui prisioneira. Agora, eu disse, sentindo uma força nova nascer dentro de mim, uma força que vinha da terra do sangue e da sobrevivência. Agora eu vou vender tudo. Cada tijolo, cada móvel, cada lembrança dessa casa maldita, e vou começar de novo. Longe daqui, onde ninguém saiba meu nome, e onde eu não precise ter medo de quem dorme sob o meu teto. Mas antes de partir, havia uma última coisa a fazer. Uma última visita. Eu precisava ir à delegacia, não para depor, mas para olhar nos olhos de Ricardo uma última vez e dizer o que eu tinha guardado no peito por anos. A verdade final que libertaria nós dois. Saí da delegacia com a alma lavada, mas o corpo exausto. A imagem de Ricardo sendo algemado, chorando lágrimas de crocodilo, ficou gravada na minha retina como uma fotografia queimada. Doutor, Augusto me levou para tomar um chá na padaria da esquina, tentando me acalmar. Ele dizia que a justiça tinha sido feita, que o flagrante era inafiançável, que eu estava segura. Eu queria acreditar nele. Eu precisava acreditar. Mas uma mãe conhece o filho que tem, e eu sabia que Ricardo era como uma erva daninha. Você corta, arranca, joga, veneno, mas se sobrar uma raiz, ele volta a crescer mais forte e mais venenoso. E eu estava certa. A lei dos homens é cheia de brechas, de atalhos escuros por onde os ratos escapam. Não tinham passado nem 12 horas. Eu tinha voltado para a mansão apenas para buscar o resto das minhas roupas e fechar a casa de vez. Estava no meu quarto colocando meus vestidos na mala quando ouvi o barulho do portão eletrônico. O motor roncou familiar e aterrorizante. Corri para a janela. O carro de Ricardo entrou na garagem. Ele não estava preso. Ele estava ali livre, caminhando pelo jardim com a cabeça erguida ao lado de Vanessa, que ajeitava o cabelo como se estivesse chegando de um passeio no shopping e não de uma cela imunda. Desci as escadas correndo, o coração batendo na garganta. Encontrei os dois na sala. Ricardo tinha um sorriso torto no rosto, um misto de escárnio e triunfo. Ele segurava um papel na mão. Vanessa se jogou no sofá de couro branco, tirando os sapatos de salto alto e massageando os pés. Achou que ia se livrar da gente tão fácil, mamãe? Ricardo perguntou, balançando o papel no ar. Habeas corpus. O advogado do papai do meu amigo é muito bom. Pagou a fiança, alegou residência fixa, bons antecedentes e, surpresa, estamos de volta ao lar. Saiam da minha casa, eu gritei, minha voz tremendo de ódio. Vocês tentaram me matar. Vocês não têm o direito de pisar aqui. Vanessa riu. Uma risada seca sem alegria. A senhora é quem não está entendendo a situação, dona Irene. A senhora não está bem. A senhora está inventando coisas. Tentativa de homicídio. Que absurdo. Foi um acidente com o aquecedor. A senhora, na sua confusão mental, imaginou uma conspiração. Confusão mental, repeti, sentindo o sangue ferver. Eu tenho gravações, eu tenho fotos. Gravações de uma velha paranoica falando sozinha. Ricardo interrompeu, dando um passo em minha direção. Fotos de um aquecedor velho que a senhora mesma deve ter quebrado no seu surto. Mãe, a senhora precisa de ajuda. E nós, como filhos amorosos, vamos garantir que a senhora receba essa ajuda. Foi nesse momento que a campainha tocou. Não era uma visita social. Eram 3 batidas secas autoritárias. Ricardo foi atender com um sorriso largo demais. Na porta estava um homem de terno cinza com uma pasta debaixo do braço. Um oficial de justiça. Dona Irene Moreira, o homem perguntou olhando para mim. Sou eu, respondi, sentindo um frio na barriga. Mandado de citação. Ação de interdição com pedido de curatela provisória de urgência. Assine aqui, por favor. O mundo parou.
Peguei o papel, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a caneta. Li as palavras-chave: incapacidade civil, demência senil avançada, risco de vida, perigo para terceiros. Ricardo tinha entrado com o processo. Ele tinha usado o tempo na delegacia, ou talvez antes, para acionar o plano de emergência deles. Ele estava alegando que eu era louca, que as denúncias que fiz na polícia eram fruto de um delírio persecutório, que eu tinha fugido de casa, pulado o muro e inventado uma história de assassinato porque minha mente estava apodrecendo. Isso é mentira, gritei para o oficial. Eles estão mentindo. Eles querem meu dinheiro. O oficial apenas me olhou com pena, recolheu a assinatura e foi embora. Para ele, eu era apenas mais um número, mais uma velha gritando. Ricardo fechou a porta e se virou para mim. Era de uma piedade falsa, nojenta, que me dava vontade de vomitar. Está vendo, mãe? O juiz concordou. A senhora não pode ficar sozinha. A senhora inventa crimes. A senhora foge pelos muros. Isso não é comportamento de uma pessoa sã. Nós vamos cuidar da senhora. Vamos administrar seus bens, sua casa, sua vida. É pro seu bem. A senhora está gagá. O despertar de uma mulher é imparável. Se você concorda que a justiça deve ser feita, deixe seu joinha agora. Você teria a mesma coragem que a dona Irene está tendo agora para não desabar na frente desses monstros. Eu recuei até encostar na parede. Eles tinham virado o jogo. Usaram a minha fuga, o meu desespero, a minha denúncia como prova da minha loucura. Se eu gritasse agora, estaria confirmando a tese deles. Se eu chorasse, seria a velha desequilibrada. Você não vai me trancar, sussurrei. Eu tenho o Dr. Augusto. O Dr. Augusto é um velho esclerosado igual a você, Vanessa, disse levantando-se e vindo até mim. O cheiro dela me enjoava. Ela parou bem na minha frente e fez algo que me gelou a espinha. Ela passou o dedo no meu rosto, limpando uma mancha de terra imaginária. Olha para você, Irene. Olha o seu estado. Você cheira a velho, cheira a mofo, cheira a derrota. Ninguém vai acreditar em você. O juiz vai olhar para o Ricardo, um homem jovem e empresário, preocupado com a mãe, e vai olhar para você, uma viúva histérica que inventa que o filho quer matá-la. Quem você acha que ganha? Ela tinha razão. A aparência, o preconceito, tudo jogava contra mim. Eu me senti pequena, senti o peso dos meus 68 anos esmagando meus ombros. Eles tinham tirado minha autoridade, minha voz, e agora queriam tirar minha sanidade. Agora vamos jantar, Ricardo disse batendo palmas como se estivesse chamando um cachorro. A senhora deve estar com fome, depois de tanta aventura. Eles me guiaram até a cozinha. Não para a mesa de jantar onde eles se sentaram e abriram uma garrafa de vinho. Eles me apontaram para o canto perto da porta de serviço, onde ficava a mesa de passar roupa. Em cima da mesa havia uma tigela de plástico azul, arranhada daquelas que a gente usa para dar água para o cachorro. Dentro uma mistura de arroz empapado e feijão frio, sobras de 2 dias atrás. Senta aí, mãe, Ricardo disse, servindo-se de um bife suculento que Vanessa tinha acabado de fritar. A senhora não precisa de prato de porcelana. A senhora quebra tudo. Lembra tremeliques da idade. Come aí. É nutritivo. Olhei para a comida. Olhei para eles. Eles estavam me desumanizando, tirando minha dignidade, pedaço por pedaço, para que quando eu chegasse na frente do juiz, eu já fosse apenas uma casca vazia, confirmando tudo o que eles disseram. Se eu me recusasse a comer, diriam que eu estava fazendo greve de fome por loucura. Se eu comesse, eu aceitava a condição de animal. Peguei a colher. Minha mão não tremeu. Eu não ia dar a eles o gosto de ver minha fraqueza. Comi a primeira colherada. O arroz estava duro, o feijão azedo. Engoli sem mastigar. Cada grão que descia pela minha garganta alimentava o ódio que crescia dentro de mim. Eles achavam que estavam me quebrando, mas eles estavam apenas forjando o aço. Está gostoso, sogrinha? Vanessa perguntou, rindo com a boca cheia de carne. Melhor do que a comida do asilo, garanto. Não respondi. Continuei comendo de olhos baixos enquanto minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eles tinham o papel da interdição provisória. Eles tinham a força física. Mas eles tinham cometido um erro fatal. Eles me trouxeram de volta para dentro da casa, para dentro do campo de batalha, e eles achavam que eu estava derrotada. Terminei de comer. Ricardo se levantou e veio até mim. Ele segurou meu braço com força, os dedos apertando onde já estava roxo. Agora banho e cama.
E nada de trancar a porta. Tiramos as chaves. Se a senhora tentar fugir de novo, eu juro por Deus que amarro a senhora na cama. É para sua própria segurança, entende? Entendo, meu filho, eu disse a voz mansa submissa. Eu entendo tudo. Ele sorriu satisfeito. Achou que tinha domado a fera. Me levou até a edícula, me empurrou para dentro e bateu a porta. Ouvi o barulho da chave girando pelo lado de fora. Estava trancada de novo. Sentei na cama velha. O cheiro de mofo estava lá me abraçando. Mas dessa vez eu não chorei. Enfiei a mão no bolso fundo do meu vestido, onde eu tinha escondido algo que peguei na cozinha num movimento rápido enquanto eles riam. Não era uma faca. Não era uma chave. Era algo muito menor, mas muito mais perigoso nas mãos certas. O celular do Ricardo, ele tinha deixado sobre o balcão enquanto cortava a carne. Estava desbloqueado. Eu vi quando ele digitou a senha minutos antes, a data de aniversário da Vanessa. Idiota. Previsível. Acendi a tela no escuro da edícula. A luz azul iluminou meu rosto cansado. Eu tinha o mundo nas mãos. As mensagens com o agiota. Os áudios para o advogado combinando a mentira da minha demência. As fotos da assinatura falsificada que ele guardava na nuvem por garantia. Eu tinha tudo, mas eu não ia apenas entregar isso para a polícia. Não agora. Eles tinham me humilhado. Tinham me feito comer no chão. Tinham rido da minha dor. A polícia era pouco. Eu queria que eles sentissem o que eu senti. Eu queria que eles perdessem não só a liberdade, mas a alma. Abri o aplicativo do banco dele. Abri o WhatsApp. Meus dedos, que eles diziam ser trêmulos e velhos, voavam sobre o teclado com a precisão de uma cirurgiã. Vamos ver quem é que está gagá, meu filho, sussurrei. Vamos ver quem vai precisar de interdição quando o sol nascer. A noite seria longa. Mas pela primeira vez em muito tempo, o medo não era meu. O medo estava do lado de lá da porta trancada, dormindo na cama macia, sem saber que o pesadelo estava apenas começando. A manhã da audiência amanheceu cinzenta, um espelho do meu estado de espírito. Eu não dormi depois de invadir o celular do Ricardo. Passei as horas escuras da madrugada, enviando cada arquivo, cada áudio, cada extrato bancário, para o e-mail criptografado do Dr. Augusto. Minhas mãos tremiam não de medo, mas de adrenalina. Eu estava segurando a arma do crime e a arma estava apontada para a cabeça do meu próprio filho. Antes que o sol nascesse, limpei as digitais do aparelho e o coloquei exatamente onde o encontrei, sobre o balcão da cozinha. Voltei para a edícula, tranquei a porta e esperei. Quando eles vieram me buscar, eu já estava vestida. Usei o vestido preto que comprei para o enterro do Antônio. Era um tecido simples, sem brilho, mas era a única roupa que me fazia sentir protegida, como se o espírito do meu marido estivesse me abraçando. A viagem até o fórum foi um exercício de tortura psicológica. Ricardo dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos no volante. Vanessa, no banco do passageiro, passava um batom vermelho sangue, olhando-se no espelho do parasol. De repente, ela se virou para trás, torcendo o nariz com aquela expressão de nojo que eu conhecia tão bem. Ricardo abre a janela. O cheiro de mofo que vem da sua mãe está empesteando o carro novo. Parece que estamos transportando um cadáver em decomposição. Eu não respondi. Apenas apertei a foto do Antônio contra o peito, escondida dentro da bolsa. O cadáver estava prestes a se levantar e assombrar a vida deles, mas eles ainda não sabiam. Ricardo abriu os vidros, deixando o vento frio e a poluição de Ribeirão Preto entrarem. Ele me olhou pelo retrovisor. Mãe, quando chegarmos lá, não fale nada. Deixe o advogado falar. Se a senhora abrir a boca, só vai piorar a situação. Lembre-se, a senhora está confusa. Está doente. Nós só queremos ajudar. Ajudar, eu pensei. Ajudar a me enterrar viva. Chegamos ao fórum. Era um prédio imponente de concreto frio que fazia qualquer um se sentir pequeno. Ricardo desceu do carro e veio abrir a porta para mim. Para quem olhasse de fora, ele parecia o filho mais zeloso do mundo. Ele segurou meu braço para me ajudar a sair, mas o aperto foi forte demais. Seus dedos cravaram na minha carne flácida, num ponto onde ninguém podia ver, mas onde a dor era aguda. Sorria, mãe, ele sussurrou no meu ouvido com um hálito de café e mentiras. Tem gente olhando. Se você fizer cena, eu juro que te interno no sanatório público, aquele onde amarram os velhos na cama. Engoli o grito. Sorri. Um sorriso triste de velha derrotada. Era exatamente o que ele queria. Entramos no prédio. O ar-condicionado estava gelado, congelando o suor frio nas minhas costas.
Vi o doutor Augusto sentado num banco de madeira no corredor, com sua pasta de couro surrada no colo. Ele não olhou para mim diretamente, mas fez um leve aceno de cabeça. Um sinal. Recebi tudo. Estamos prontos. Aquele pequeno gesto foi o combustível que eu precisava para não desabar. Entramos na sala de audiência. O juiz era um homem jovem, com cara de quem tinha pressa, cercado de pilhas de processos. Do lado de lá, Ricardo e Vanessa se sentaram com o advogado deles, um homem com terno brilhante e sapatos de bico fino que custavam mais do que a minha aposentadoria de 1 ano. Eu me sentei ao lado do Dr. Augusto. Ele tocou minha mão levemente. Sua mão estava quente. Coragem. Irene, ele sussurrou. Deixe eles falarem. Deixe eles cavarem a própria cova. A audiência começou. O advogado de Ricardo, Dr. Valença, levantou-se com a teatralidade de um ator de novela. Ele começou a pintar um quadro de horror sobre a minha deterioração mental. Falou de esquecimentos de perigos, de como eu representava um risco para mim mesma e para a sociedade. Mas o pior foi quando chamou Ricardo para depor. Meu filho se sentou na cadeira de testemunha. Ele parecia abatido, triste, um ator perfeito. Ele olhou para o juiz com olhos marejados. Excelência, é muito difícil para mim estar aqui. Ricardo começou, a voz embargada. Eu amo a minha mãe. Ela foi tudo para mim. Mas, depois que meu pai morreu, ela se perdeu. Ela começou a ver coisas. Começou a gastar dinheiro compulsivamente com bobagens, enquanto a casa caía aos pedaços. Mentira. Minha alma gritou, mas meus lábios permaneceram selados. Eu gastava dinheiro pagando as dívidas dele. A casa caía aos pedaços porque ele não trocava uma lâmpada. E tem mais? Ricardo continuou enxugando uma lágrima inexistente. Semana passada. Foi o limite. Eu cheguei em casa e senti cheiro de gás. A mãe, ela tinha ligado todas as bocas do fogão e estava sentada na cozinha rindo. Ela disse que queria aquecer a alma. Se eu tivesse chegado 5 minutos depois, a casa teria explodido. Ela tentou nos matar, Excelência. Ela não sabe o que faz. Eu senti o sangue fugir do meu rosto. Ele estava usando a tentativa de assassinato que vezes ele cometeu contra mim, distorcendo a história para me transformar na vilã. Ele pegou o crime do aquecedor, o crime que vezes ele planejou, e transformou numa história de demência onde eu era a incendiária. A crueldade daquilo era tão refinada, tão monstruosa, que eu senti náuseas. Olhei para Vanessa. Ela estava cobrindo a boca com a mão, fingindo choque e tristeza, mas os olhos dela brilhavam de malícia. Ela estava gostando. Ela estava saboreando a minha destruição pública. É verdade isso, dona Irene? O juiz perguntou, olhando para mim por cima dos óculos. Eu abri a boca para me defender, mas Dr. Augusto apertou meu braço. Ainda não o aperto, dizia. Eu fechei a boca e baixei a cabeça. O juiz interpretou meu silêncio como confissão ou como confusão. Ele anotou algo no papel. Depois foi a vez de Vanessa. Ela subiu ao estrado com a elegância de uma serpente. A senhora confirma o relato do seu marido? Perguntou o advogado. Ah, sim. E é pior do que ele diz. Vanessa respondeu, a voz doce e venenosa. A dona Irene. Ela se tornou agressiva. Ela me agride, verbalmente e fisicamente. Outro dia, ela jogou uma panela de água quente em mim porque eu disse que ia limpar o quarto dela. Olha! Ela levantou a manga da blusa e mostrou uma marca vermelha no braço. Uma marca que eu sabia que ela tinha feito com a chapinha de cabelo naquela mesma manhã. Eu vi a queimadura fresca quando ela desceu para o café. Eu tenho medo dela, Excelência. Tenho medo de dormir na minha própria casa. Mas não queremos abandoná-la. Queremos que ela vá para um lugar onde profissionais possam lidar com essa demência. E que lugar seria esse? O juiz perguntou. Uma instituição pública. Excelência, o advogado interveio rapidamente. A família infelizmente está passando por dificuldades financeiras devido aos gastos descontrolados da dona Irene. Eles não têm condições de pagar uma clínica particular, mas encontraram uma vaga num abrigo estadual. É simples, mas seguro. Abrigo estadual. O depósito de gente. O lugar onde as pessoas vão para esperar a morte sedadas e amarradas. Eles queriam me jogar no inferno para ficarem com a minha casa e pagarem o agiota. Além disso, o advogado continuou virando-se para me encarar com desdém. Precisamos ser realistas. A dona Irene é um lastro financeiro e emocional. Ela não produz,
Não contribui, apenas consome recursos e energia de um casal jovem que está tentando construir a vida. A interdição é um ato de misericórdia. É livrar essa senhora do peso de uma vida que ela não tem mais capacidade de compreender. Lastro. Não produz. Consome recursos. Eles falavam de mim como se eu fosse uma máquina quebrada, um carro velho que não vale o conserto. Eu que trabalhei na roça desde os 12 anos, eu que construí o patrimônio que eles queriam roubar. Senti uma lágrima solitária escorrer pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de pura e absoluta indignação. A injustiça tem um gosto amargo metálico que fica na boca do estômago. O juiz parecia convencido. Ele olhava para Ricardo com simpatia, o jovem empresário sobrecarregado pela mãe louca. Ele olhava para Vanessa como a vítima de uma sogra terrível e olhava para mim como um problema a ser resolvido burocraticamente. A defesa? Tem algo a dizer? O juiz perguntou, já fechando a pasta pronto para dar a sentença que me condenaria ao esquecimento. Dr. Augusto se levantou. Ele não tinha a roupa brilhante do outro advogado. Ele tinha a coluna curvada pelos anos. Mas quando ele falou, a voz dele encheu a sala com uma autoridade que fez até o ar-condicionado parecer silencioso. Excelência, a defesa não tem apenas algo a dizer. A defesa tem algo a mostrar. O que ouvimos aqui hoje foi uma obra de ficção digna de um prêmio. Mas a realidade é muito mais sombria. E ela está gravada. Ricardo franziu a testa. Vanessa parou de fingir choro. O advogado dele sorriu com escárnio. Gravações de uma senhora confusa? O advogado zombou. Não, Dr. Augusto, respondeu tirando um pendrive do bolso e colocando sobre a mesa do juiz. O som do plástico batendo na madeira foi como um tiro. Gravações extraídas do celular do autor da ação, o Sr. Ricardo. Gravações de áudios enviados para agiotas. Gravações de conversas com advogados corruptos planejando este exato momento. E o mais importante, a prova cabal de que a assinatura na hipoteca da casa, que motivou toda essa pressa em internar minha cliente, é uma falsificação grosseira feita pelo próprio filho. O sorriso de Ricardo desapareceu. A cor sumiu do rosto de Vanessa. O juiz parou com a caneta no ar. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. De um tribunal de família entediado, transformou-se em uma arena de gladiadores. E eu, a velha Irene a barata que deveria rastejar, levantei a cabeça. Encarei meu filho, e pela primeira vez em meses ele não viu a mãe. Ele viu a mulher que sobreviveu a tudo, e ele soube naquele instante que o jogo tinha virado. Peço permissão para reproduzir o áudio número 4, Excelência Augusto disse. Onde o senhor, Ricardo, explica para sua esposa aqui presente como ele planejou o acidente com o gás para matar a própria mãe antes que o banco descobrisse a fraude. O juiz olhou para Ricardo. Ricardo olhou para a porta, mas a porta estava fechada, e a verdade estava prestes a ser ouvida por todos. A voz de Ricardo invadiu a sala de audiência como um fantasma saindo da cova. Não era a voz chorosa e vitimizada que ele tinha usado no depoimento minutos antes. Era uma voz fria, calculista, cheia de pressa e maldade. Escuta, Vanessa, o plano é simples. Eu vou desconectar o tubo de exaustão do aquecedor a gás. Vou redirecionar para o quarto dela. Como é velho, vai parecer acidente. Intoxicação por monóxido de carbono? Ninguém investiga a morte de velha em casa. Assim que ela se for, a casa é nossa, o seguro paga a hipoteca e o banco sai do meu pé. É a única saída. Ou ela morre hoje, ou a gente perde tudo amanhã. O silêncio que se seguiu à gravação foi sepulcral. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. O juiz olhava para o aparelho de som com uma expressão de choque puro. Ele tinha ouvido com todas as letras a confissão de uma tentativa de homicídio premeditada. Ricardo estava paralisado na cadeira branco como cera, a boca abrindo e fechando sem emitir som, como um peixe fora d'água. Vanessa tinha as mãos sobre a boca, os olhos arregalados de terror, olhando para o marido, como se ele fosse um monstro que ela acabara de conhecer. Embora na gravação seguinte a voz dela concordasse com o plano e sugerisse deixar a porta bem fechada para não vazar. Isso é montagem. O advogado deles gritou, mas a voz dele falhou sem convicção. Ele sabia que tinha perdido. Ele sabia que estava defendendo criminosos. Não é montagem. Excelência, Dr. Augusto, respondeu a voz calma e mortal. O áudio foi extraído diretamente do celular do réu que minha cliente acessou em legítima defesa. E tem mais. Muito mais. Dr. Augusto fez um sinal para o técnico da sala. A tela grande na parede se iluminou.
E então a imagem apareceu. Era a sala da minha casa. A data e a hora no canto inferior mostravam que tinha sido gravado há 3 meses, no dia do meu ataque de asma. A imagem era nítida em alta definição. As câmeras de segurança que Vanessa achava que estavam desligadas tinham registrado tudo. Todos na sala viram. Viram eu de 4 no chão roxa lutando para respirar. Viram Vanessa entrar na sala com sua taça de vinho. Viram o sorriso cruel no rosto dela. Viram o chute preciso maldoso que mandou minha bombinha para longe. O som do plástico batendo no chão ecoou na sala de audiência amplificado pelas caixas de som. E então a frase, vezes rasteje, como uma barata velha inútil. Eu fechei os olhos. Ouvir aquilo de novo doeu. Mas doeu menos do que ver a reação do juiz. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos visivelmente perturbado. Ele olhou para Vanessa com um desprezo que nenhuma sentença escrita poderia expressar. E o filho? O juiz perguntou a voz rouca. Onde estava o filho? O vídeo continuou. Ricardo apareceu na tela. Ele olhou para mim. Eu estendi a mão, e ele virou as costas. Ele mexeu no celular. Ele ignorou a mãe morrendo a 2 metros dele. Meu Deus! Alguém sussurrou na plateia. Acho que foi a estagiária do Ministério Público. O vídeo terminou. A tela ficou preta. Mas a imagem da minha humilhação continuava queimando na retina de todos. Excelência. Dr. Augusto retomou a palavra. O que vimos aqui não é apenas ingratidão. É crime, é tortura, é omissão de socorro qualificada pelo vínculo familiar e a motivação dinheiro, pura e simples ganância. Ele colocou outra pilha de papéis na mesa do juiz. Aqui estão os laudos periciais da assinatura na hipoteca da casa. Falsificação grosseira. Aqui estão os extratos bancários mostrando o desvio do dinheiro da venda do sítio para contas de jogo online e compras de luxo em nome da senhora Vanessa. E aqui, ele levantou um documento com selo oficial. Aqui está a prova de que o senhor Ricardo deve mais de R$500 mil a agiotas conhecidos da polícia e que a vida da própria mãe era a moeda de troca para salvar a pele dele. Ricardo começou a chorar. Mas dessa vez, ninguém sentiu pena. Era um choro feio de medo de quem sabe que foi pego. Eu não queria. Eles iam me matar. Eu estava desesperado. Ele balbuciava. Desesperado a ponto de matar quem te deu a vida, eu perguntei. Minha voz saiu baixa, mas no silêncio da sala soou como um trovão. Eu me levantei. Dr. Augusto tentou me segurar, mas eu me soltei. Eu precisava falar. Eu precisava que ele ouvisse. Caminhei até o meio da sala, ficando de frente para o juiz, mas olhando para o meu filho. Eu te carreguei 9 meses, Ricardo. Eu trabalhei na roça com você nas costas. Eu vendi a terra do seu pai, o suor do seu pai para te salvar. E você? Você me chutou. Você me trancou num quarto sem janela. Você me deu comida de cachorro. E você planejou me matar com gás enquanto eu dormia. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não as limpei. Eu queria que ele visse cada uma delas. Eu não sou louca, Excelência. Eu não sou demente. Eu sou apenas uma mãe que amou demais o filho errado. E o meu único crime foi confiar que o sangue falava mais alto que o dinheiro. Vanessa tentou se levantar, gritando histérica. Ela está mentindo. Ela editou o vídeo. Ela é uma bruxa. Ela sempre me odiou. Cale-se! O juiz gritou, batendo o martelo com tanta força que a madeira estalou. A senhora não tem vergonha. A senhora aparece nesse vídeo torturando uma idosa e ainda tem a coragem de abrir a boca. Ele se virou para o oficial de justiça. Chame a segurança. E a polícia. Polícia, Ricardo levantou a cabeça aterrorizado. Não, por favor. É um processo civil. Interdição. Não é crime. Era um processo civil. O juiz corrigiu a voz gelada. Agora é uma notícia-crime. O que eu vi aqui configura tentativa de homicídio, cárcere privado, apropriação indébita e maus tratos. E diante da gravidade das provas e do risco de fuga ou de nova tentativa contra a vida da vítima, eu estou decretando a prisão preventiva dos dois. Agora, não, Vanessa, gritou agarrando-se ao braço do advogado, que tentava se desvencilhar dela com nojo. Eu estou grávida. Vocês não podem prender uma mulher grávida. Grávida. A palavra me atingiu. Será? Será que ela carregava um neto meu naquele ventre podre? Olhei para a barriga dela. Plana. Olhei para Ricardo. Ele parecia tão surpreso quanto eu.
Mentira, Ricardo disse a voz morta. Ela fez laqueadura há 3 anos. Ela odeia crianças. Vanessa olhou para o marido com um ódio que eu nunca tinha visto em ser humano nenhum. Ela partiu para cima dele, unhas em riste, tentando arranhar o rosto dele. Seu imbecil, seu traidor, eu ia te salvar. Os policiais entraram na sala. Seguraram Vanessa, que gritava e chutava como um animal selvagem. Ricardo não resistiu. Ele se deixou algemar a cabeça baixa, chorando silenciosamente. Quando eles passaram por mim algemados, escoltados pela polícia, Ricardo parou por um segundo. Ele levantou os olhos. Eram os olhos do menino, que eu levei para a escola do menino, que me dava flores de mato no Dia das Mães. Mas estavam mortos. Mãe, ele sussurrou. Me ajuda. A frase que ele sempre disse. A frase que sempre funcionou. A frase que me fez vender o sítio que me fez. Assinar papéis que me fez perdoar o imperdoável. Eu olhei para ele. Olhei para as algemas. Olhei para o Dr. Augusto, que me olhava com orgulho e tristeza. E olhei para dentro de mim. Eu te ajudei, Ricardo. Eu disse, minha voz firme como rocha. Eu te ajudei a não se tornar um assassino. A prisão vai te impedir de completar o serviço. Essa é a maior ajuda que eu posso te dar agora. Ele foi levado. A porta se fechou. O silêncio voltou à sala, mas agora era um silêncio diferente. Não era o silêncio do medo. Era o silêncio depois da tempestade. O silêncio dos escombros. O juiz me olhou com compaixão. Dona Irene, a senhora está livre. A interdição foi negada com louvor. E eu vou expedir um mandado de reintegração de posse da sua casa imediatamente. A senhora pode voltar para o seu lar. Obrigada, Excelência, eu disse. Saí do fórum apoiada no braço do Dr. Augusto. O sol tinha saído. O ar estava fresco. Eu estava livre. Mas a vitória tinha um gosto de cinzas na boca. Eu tinha recuperado minha vida, mas tinha perdido meu filho. Não para a morte, mas para a vida que ele escolheu. Você foi muito forte, Irene Augusto, disse abrindo a porta do carro para mim. O Antônio estaria orgulhoso. O Antônio estaria chorando, respondi olhando para o prédio do fórum. Mas ele saberia que foi necessário. Entramos no carro. Para onde agora? Augusto perguntou. Para a casa. Sim, eu disse. Para a minha casa. Mas antes, preciso passar num lugar. Preciso comprar cadeados novos. E preciso contratar alguém para tirar todo o lixo de lá de dentro. Lixo. As roupas deles. Os móveis deles. As fotos deles. Eu vou limpar aquela casa, Augusto. Vou lavar cada centímetro com água sanitária e sal grosso. Vou tirar o cheiro deles das paredes. E vou começar de novo. Chegamos à mansão. A viatura da polícia ainda estava lá terminando a busca e apreensão que o juiz tinha ordenado. Entrei. A casa estava revirada, mas era minha. Subi as escadas. Fui até o quarto principal, o quarto que era meu e do Antônio e que eles tinham tomado. A cama deles estava lá desfeita. O cheiro do perfume de Vanessa impregnava o ar. Senti nojo. Arranquei os lençóis da cama com raiva. Joguei tudo no chão. Abri as janelas. O vento entrou limpando o ar viciado. Fui até a janela e olhei para o jardim. Para a edícula lá no fundo, o lugar do meu cativeiro. Nunca mais prometi a mim mesma. Nunca mais vou me diminuir para caber na vida de ninguém. Nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Desci as escadas. Na sala encontrei uma mala de Ricardo aberta, roupas jogadas, e no meio delas um papel amassado. Peguei. Era uma foto antiga. Eu, Antônio e Ricardo, criança num piquenique no sítio, nós 3 sorrindo. Felizes. Rasguei a foto ao meio. Separei eu e Antônio do Ricardo. Guardei a nossa metade no bolso. A metade dele amassei e joguei no lixo. A campainha tocou. Era o chaveiro que eu tinha chamado no caminho. Pode trocar tudo, moço, eu disse. Todas as fechaduras. Do portão da porta de tudo. Eu quero que essa casa seja uma fortaleza. Enquanto ele trabalhava, eu me sentei na varanda na cadeira de balanço de vime que Vanessa tinha ameaçado queimar, mas que eu tinha resgatado da pilha de lixo. Balancei devagar, olhando para o pôr do sol. Estava sozinha. Sem marido. Sem filho. Numa casa grande demais para uma velha. Mas eu estava em paz. E então o telefone da casa tocou. O fixo que ninguém usava mais. Estranhei. Atendi. Dona Irene. Uma voz de homem grossa desconhecida. Aqui é o Russo. O Ricardo me deve uma grana. E ele me disse que a senhora ia pagar. A gente precisa conversar. O agiota.
O pesadelo não tinha acabado. Ricardo, mesmo preso, tinha deixado uma herança maldita. Meu coração gelou. Mas então lembrei do que tinha feito no tribunal. Lembrei da força que senti. O Ricardo não mora mais aqui, eu disse a voz firme. E ele não tem mãe. Se o senhor quer dinheiro, vá cobrar na cadeia. Aqui o senhor não vai achar nada além de polícia. Bati o telefone. Minhas mãos tremiam, sim. Mas eu não ia correr. Eu não ia me esconder. Eu tinha sobrevivido ao meu próprio filho. Eu sobreviveria a qualquer coisa. Levantei-me, fui até a cozinha, fiz um café fresco e forte. Sentei-me à mesa de jantar, não à mesinha de passar roupa, e bebi o primeiro gole da minha nova vida. Venham, pensei. Eu estou pronta. O telefonema do agiota ecoou na cozinha vazia como um tiro. A voz grossa ameaçadora dizendo que queria o dinheiro ou haveria consequências. Eu desliguei na cara dele, mas minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a xícara de café. Ele não tem mãe. Eu disse, mas a verdade é que o Ricardo tinha deixado um rastro de destruição que não ia desaparecer só porque ele estava preso. Eu estava sozinha naquela mansão enorme com fechaduras novas, mas com a sensação de que os fantasmas ainda rondavam. Naquela noite, a primeira noite sozinha de verdade na minha casa reconquistada, eu não dormi. Cada estalo do assoalho me fazia pular. Cada sombra parecia um cobrador vindo buscar o que meu filho devia. Eu tinha vencido a batalha no tribunal, mas a guerra real estava apenas começando. A guerra para limpar a sujeira que eles deixaram. E não era só sujeira física, era sujeira moral, financeira e espiritual. No dia seguinte comecei a faxina. Não chamei ninguém. Eu precisava fazer isso sozinha. Precisava tocar em cada parede, esfregar cada chão, arrancar cada vestígio da presença deles com minhas próprias mãos. Comecei pelo quarto de hóspedes, onde eles guardavam as coisas velhas que não queriam ver. Abri o armário embutido e encontrei caixas. Muitas caixas. Eram as minhas coisas, as coisas que Vanessa disse que tinha doado para a caridade, meus álbuns de fotos jogados de qualquer jeito com as capas amassadas, as toalhas de crochê que minha mãe fez manchadas de mofo, e no fundo, embrulhado num pano velho, o relógio de parede do Antônio, aquele relógio que bateu as horas da nossa vida juntos. Peguei o relógio no colo e chorei. Eles não tinham doado nada. Eles tinham escondido tudo ali como se fosse lixo, esperando o dia em que eu morresse para jogar fora de vez. A crueldade daquilo era mesquinha, pequena, mas doía mais do que um tapa. Enquanto eu limpava o relógio, ouvi a campainha. Meu coração disparou. Será que era o russo? Será que ele tinha vindo cobrar pessoalmente? Peguei o telefone pronta para ligar para a polícia e fui até o videoporteiro. Não era um bandido. Era um oficial de justiça. Mais um. Dona Irene Moreira. SUI. Mandado de penhora. Dívida executada pelo Banco Nacional. O imóvel foi dado em garantia. Abri o portão, sentindo o chão fugir de novo. O oficial me entregou o documento. Era a execução daquela dívida que Ricardo tinha feito com a assinatura falsa. O banco não queria saber se ele estava preso ou se a assinatura era falsa. Eles queriam a casa. O prazo para desocupação voluntária era de 30 dias. 30 dias. Eu tinha acabado de recuperar minha casa e já estava prestes a perdê-la. Liguei para o Dr. Augusto soluçando. Augusto, eles vão tomar a casa. O banco quer a casa. Calma, Irene. Nós vamos embargar a execução. Temos o laudo pericial da falsificação. Mas vai ser uma briga demorada. O banco vai recorrer. Eles têm advogados caros. E enquanto isso, o imóvel fica bloqueado. Eu não aguento mais, Augusto. Eu não aguento mais lutar. Você aguenta sim. Você é a mulher que pulou um muro de 2 metros para escapar da morte. Você aguenta qualquer coisa. Ele tinha razão. Eu aguentava. Mas eu não queria mais aguentar. Olhei para a casa ao meu redor. As paredes pintadas de cores da moda que eu detestava. O piso frio que machucava meus joelhos. Aquele lugar não era mais meu lar. Era um monumento à minha dor. Augusto. Eu disse, uma ideia se formando na minha cabeça clara e límpida, como água de nascente. E se eu não quiser brigar pela casa? E se eu quiser vender? Vender. Mas está penhorada. Eu vendo, pago o banco, pago o que tiver que pagar e fico com o que sobrar. Eu não quero mais essa casa, Augusto. Ela está amaldiçoada. Eu quero ir embora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Se você vender agora, vai perder dinheiro.
O valor de mercado é maior do que a dívida, mas numa venda rápida. Eu não me importo com o dinheiro. Eu quero paz. Eu quero sair daqui. Desliguei o telefone e tomei a decisão. Eu ia me livrar de tudo, da casa dos móveis, das lembranças ruins. Eu ia começar do zero num lugar onde ninguém soubesse que eu tive um filho que tentou me matar. Mas antes, eu precisava enfrentar o último demônio. 2 dias depois, fui visitar Ricardo na cadeia. Eu precisava. Precisava olhar na cara dele e dizer que a casa, o objeto de toda a cobiça dele, não existia mais. A prisão era um lugar horrível, cheiro de suor, urina e desespero. Quando Ricardo apareceu atrás do vidro, eu quase não o reconheci. Ele estava magro, com a cabeça raspada, um olho roxo. Tinha apanhado. Na cadeia, bater em mãe é crime imperdoável entre os presos. Ele me viu e baixou a cabeça envergonhado. Mãe, ele disse pelo interfone a voz rouca. Por que a senhora veio? Vim te dizer que a casa acabou, Ricardo. Ele levantou os olhos assustado. Como assim acabou? O banco executou a dívida. Aquela que você fez com a minha assinatura falsa. Eu vou vender a casa para pagar. O que sobrar, eu vou usar para sumir no mundo. Mas, e a herança? E o meu futuro quando eu sair daqui? Eu ri. Uma risada seca sem humor. Seu futuro. Você não tem futuro, Ricardo. Não comigo. Você queimou seu futuro no dia em que desligou aquele aquecedor. Eu não estou guardando nada para você. Nem um centavo. Nem um tijolo. Mãe, por favor. Eu vou mudar. Eu estou pagando pelo que fiz. Olha para mim. Eles me batem todo dia. É pouco, eu disse, sentindo uma frieza no peito que me assustou. É pouco perto do que você fez comigo. Você me matou por dentro, Ricardo, e morto não deixa herança. Levantei-me para sair. Ele começou a bater no vidro, gritando: Mãe! Não me deixa aqui, mãe! Virei as costas e caminhei para a saída. O som dos gritos dele foi ficando mais baixo até desaparecer. Eu tinha cortado o cordão umbilical. Finalmente, doeu como se tivessem arrancado um pedaço da minha carne, mas era necessário. A ferida precisava sangrar para cicatrizar. Voltei para casa e liguei para uma imobiliária. Coloquei a casa à venda por um preço abaixo do mercado para vender rápido. Porteira fechada, eu disse. Com tudo dentro. Móveis, decoração, tudo, menos as minhas coisas pessoais. Em uma semana apareceu um comprador. Um casal jovem com filhos pequenos que se apaixonou pelo jardim. Eles não sabiam da história. Não sabiam do veneno da polícia do filho preso. Eles viam apenas uma casa bonita. Fechei o negócio. Com o dinheiro da venda, paguei o banco. Paguei o Dr. Augusto. Paguei todas as dívidas que Ricardo tinha deixado no meu nome para limpar meu nome na praça. Sobrou um bom dinheiro, não uma fortuna, mas o suficiente. O suficiente para comprar uma casa pequena, simples, longe dali. No dia da mudança, eu estava empacotando as últimas caixas quando encontrei algo que me parou. Era uma caixa de sapatos velha, escondida no fundo do armário do Ricardo, que eu estava esvaziando para os novos donos. Dentro havia papéis amassados. Eram rascunhos, cartas que ele tinha começado a escrever e nunca terminou. Peguei uma folha, a letra dele trêmula. Mãe, eu não sei como te dizer isso. Eu estou com medo. O russo disse que vai me matar. Eu não quero fazer o que a Vanessa diz, mas ela diz que é o único jeito. Eu não quero te machucar, mãe, mas eu sou fraco. Eu sempre fui fraco. Me perdoa. Li a carta, as lágrimas molhando o papel. Ele sabia. Ele sentia culpa. Mas a culpa não foi suficiente para pará-lo. A fraqueza dele foi maior que o amor. Fraco, sussurrei. Você foi fraco, meu filho. E a fraqueza é o pior dos venenos. Rasguei a carta em pedacinhos e joguei no lixo. Não ia levar aquilo comigo. Não ia levar a culpa dele. A culpa era dele, não minha. Terminei de empacotar. O caminhão de mudança chegou. Carreguei minhas caixas, minhas roupas, os álbuns de foto, resgatados, o relógio do Antônio, minhas plantas. Só o essencial. O resto, os móveis caros, as cortinas de seda, os tapetes persas, ficou para trás. Eram só coisas. Coisas manchadas. Entrei no táxi. Dr. Augusto estava lá fora para se despedir. Para onde você vai, Irene? Ele perguntou, segurando minha mão pela janela. Para onde o vento me levar, Augusto. Mais longe, bem longe. Você vai ficar bem. Vou. Agora eu vou. O táxi partiu. Olhei para a casa uma última vez. A mansão imponente e fria que nunca foi meu lar. Vi a janela do quarto onde quase morri.
Vi a edícula onde fui prisioneira e senti nada. Nem raiva, nem saudade, nem dor. Apenas um vazio limpo, o vazio de uma página em branco. Pode tocar, moço, eu disse ao motorista. Para a rodoviária. Eu estava indo embora de Ribeirão Preto. Estava deixando para trás a cidade onde nasci, onde casei, onde enterrei meu marido e onde perdi meu filho. Eu estava indo para uma cidade pequena no interior de Minas, onde uma prima distante tinha me falado de uma casinha com quintal e árvores frutíferas. Eu tinha 68 anos. Tinha marcas no corpo e na alma, mas estava viva. E pela primeira vez em muito tempo a vida me pertencia. O desfecho está próximo. Fique comigo até o final para entender tudo. Quero saber, você concorda com as atitudes de Irene ao vender a casa e abandonar o filho na prisão, ou acha que Ricardo merecia uma segunda chance? A estrada se abria à minha frente, e eu sabia que não importava o que acontecesse, eu nunca mais seria a vítima. Eu era a sobrevivente. E sobreviventes não olham para trás. A rodoviária cheirava a diesel e pastel frito, um cheiro que me lembrava das viagens de infância para a casa da minha avó. Mas dessa vez não havia excitação, nem a promessa de férias. Havia apenas a certeza de que eu estava fugindo do meu passado, do meu filho, da minha própria vida. Comprei a passagem para São João del Rei. Era o destino mais distante que meu dinheiro podia pagar e o mais perto de uma prima que eu não via há 20 anos. Enquanto esperava o ônibus, meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Dona Irene. Sou eu. Aqui é o carcereiro Souza da penitenciária. Seu filho Ricardo pediu para falar com a senhora. Ele disse que é questão de vida ou morte. Meu coração deu um salto. Vida ou morte? Será que ele tinha tentado se matar? Será que tinha sido agredido? Por um segundo o instinto materno gritou mais alto que a razão. Mas então lembrei da carta amassada. Eu sou fraco. Ricardo não tentaria se matar. Ele era covarde demais para isso. E se fosse uma armadilha, uma última tentativa de me manipular, diga a ele que eu não posso falar, respondi, minha voz fria como o banco da rodoviária. Diga a ele que a mãe dele morreu. Desliguei o telefone e tirei o chip. Joguei o pequeno pedaço de plástico na lixeira. Agora, eu era incomunicável. Agora, eu era um fantasma. O ônibus partiu levando-me para longe da cidade que me viu nascer e renascer. As luzes de Ribeirão Preto foram ficando para trás, engolidas pela escuridão da estrada. Fechei os olhos e tentei dormir, mas a imagem de Ricardo na prisão não saía da minha cabeça. O que será que ele queria dizer? Será que eu tinha sido cruel demais? Não. Crueldade foi o que ele fez comigo. Crueldade foi me trancar, me roubar, tentar me matar. O que eu fiz foi justiça. E a justiça às vezes tem um gosto amargo. Cheguei a São João del Rei de manhã cedo. A cidade histórica, com suas igrejas barrocas e ruas de paralelepípedo, parecia um cenário de filme antigo. Encontrei a casa da minha prima Lúcia numa ladeira íngreme. Ela me recebeu com surpresa, mas com carinho. Não contei tudo. Disse apenas que tinha vendido a casa e precisava de um tempo para pensar. Ela entendeu. Viúvas têm seus segredos. Aluguei uma casinha simples no bairro de Matozinhos. Tinha 2 quartos, um quintal com goiabeira e muros baixos. Comprei móveis usados, pintei as paredes de amarelo ouro, plantei hortênsias no jardim, comecei a construir minha nova vida. Mas a vida antiga não me deixava em paz. 3 meses depois recebi uma carta. Não tinha remetente, mas eu reconheci a letra no envelope. Era de Vanessa, minha ex-nora. A mulher que chutou minha bombinha. A mulher que agora eu sabia pelos jornais que lia na internet estava presa na penitenciária feminina da capital. Abri a carta com nojo, esperando insultos, ameaças. Mas o que li me gelou o sangue. Dona Irene, sei que a senhora me odeia. E tem razão. Eu fui um monstro. Mas preciso te contar uma coisa. Uma coisa que o Ricardo não teve coragem de dizer. O dinheiro da venda do sítio não foi só para pagar dívidas de jogo. O Ricardo tinha um sócio, um homem perigoso chamado Walter. Eles abriram uma empresa de fachada para lavar dinheiro e usaram o seu nome, Dona Irene. Usaram seus documentos para abrir contas, para assinar contratos. A senhora corre risco. O Walter está solto. E ele acha que a senhora sabe de tudo. Ele acha que a senhora ficou com o dinheiro que o Ricardo desviou. Fuja, Dona Irene. Fuja e não olhe para trás. Eles vão te achar. A carta caiu da minha mão.
lavagem de dinheiro, empresa de fachada, meu nome envolvido com criminosos. Ricardo não tinha apenas me roubado, ele tinha me transformado em cúmplice de crimes que eu nem sabia que existiam. E agora havia um homem chamado Walter atrás de mim. O medo voltou gelado e paralisante. Eu tinha fugido de um filho ingrato para cair na mira de bandidos de verdade. Olhei para a rua tranquila, para as crianças brincando na calçada. Aquele lugar não era mais seguro. Eles podiam estar me observando agora mesmo. Corri para dentro de casa, tranquei as portas e janelas. O que eu faria? Fugir de novo, para onde eu tinha 68 anos. Não podia viver correndo o resto da vida. Decidi ligar para o Dr. Augusto. Comprei um chip novo e disquei o número dele que eu sabia de cor. Augusto, sou eu, Irena. Irene, graças a Deus. Onde você está? Eu estou te procurando há meses. Não posso dizer. Augusto, recebi uma carta da Vanessa. Ela disse que o Ricardo usou meu nome para lavar dinheiro, que tem um tal de Walter atrás de mim. Eu sei, Irene. A polícia descobriu. O esquema caiu semana passada. Prenderam o Walter e mais 5 pessoas. O Ricardo abriu o bico. Ele fez delação premiada. Delação. Sim. Ele entregou todo mundo. Entregou o esquema, as contas, os nomes. E em troca, ele pediu proteção para você. Ele disse que só falaria se a polícia garantisse a sua segurança. Ele disse que o maior medo dele não era a cadeia, era que fizessem mal a você. Senti as pernas fraquejarem. Sentei no chão da sala. Ricardo. Meu filho covarde, meu filho traidor. Ele tinha me protegido. No último momento, quando não tinha mais nada a ganhar, ele tinha pensado em mim. E ele? Como ele está? Perguntei a voz embargada. Ele vai ficar preso por um bom tempo, Irene. A delação diminuiu a pena, mas não a anulou. Ele pegou 12 anos. Mas ele está vivo. E você está segura. A polícia já prendeu todos os envolvidos. Você não precisa mais fugir. Desliguei o telefone e chorei. Chorei de alívio, de dor, de saudade. Meu filho era um criminoso. Mas ainda era meu filho. E de algum jeito torto e quebrado, ele ainda me amava. Ou talvez fosse apenas culpa. Não importava. Ele tinha me salvado do perigo que ele mesmo criou. Passaram-se 6 meses. A vida em São João del Rei entrou numa rotina pacífica. Eu fazia pão caseiro para vender na feira. Tinha clientes fiéis vizinhas que me chamavam para o café. Ninguém sabia do meu passado. Para eles eu era apenas a dona Irene, a viúva simpática que fazia o melhor pão de batata da cidade. Um dia recebi outra carta, desta vez do presídio masculino. Mãe, o Augusto me disse que você está bem, que está vivendo em Minas. Fico feliz, de verdade. Aqui dentro a gente tem muito tempo para pensar. Eu penso em você todo dia. Penso no sítio, penso no pai. Penso em como eu estraguei tudo. A Vanessa pediu o divórcio. Disse que não quer ficar casada com um presidiário. Engraçado, né? Ela que me empurrou para o buraco agora não quer se sujar de lama. Mas tudo bem. Eu mereço. Eu só queria te dizer uma coisa. Aquele dia no tribunal, quando você me olhou, eu vi o quanto eu tinha te machucado. E doeu mais do que qualquer surra que eu levei aqui dentro. Eu não espero que você me perdoe. Eu não me perdoo, mas quero que saiba que eu te livrei do Walter. Foi a única coisa boa que eu fiz nos últimos 10 anos. Não me escreva. Não venha me visitar. Eu não quero que você me veja assim. Fique com a lembrança do filho que eu fui um dia, antes de tudo dar errado. Adeus, mãe. Ricardo. Guardei a carta numa caixa de madeira junto com a foto rasgada do piquenique. Eu não respondi. Não fui visitar. Ele tinha razão. Era melhor assim. O filho que eu amava tinha morrido. O homem que estava na cadeia era um estranho que, num último gesto de humanidade, tinha salvado a minha vida. Mas a vida tem suas ironias. E a maior delas aconteceu num domingo de sol quando eu estava vendendo meus pães na feira. Uma mulher parou na minha barraca. Ela estava magra, com o rosto marcado, vestindo roupas simples e gastas. O cabelo, antes loiro e impecável, agora estava castanho e sem vida, preso num rabo de cavalo frouxo. Ela olhou para os pães com uma fome que eu reconheci. A mesma fome que eu senti naquela noite na cozinha da mansão. Quanto custa o pão de queijo? Ela perguntou a voz rouca. Eu olhei para ela. E reconheci aqueles olhos. Eram os olhos de Vanessa. Ela tinha saído da cadeia. Provavelmente em liberdade condicional, ou talvez tivesse cumprido a pena menor. Ela não me reconheceu de imediato. Eu estava diferente.
mais gorda corada, com o cabelo branco solto e um sorriso no rosto. Mas quando eu falei, ela soube. Custa R$ 2, Vanessa. Ela levantou a cabeça assustada. Os olhos se arregalaram. Ela deu um passo para trás, quase derrubando a banca de frutas do vizinho. Dona Irene, ela sussurrou. É a senhora. Sui. Ela olhou para os lados como se procurasse uma saída. Ela estava com medo. Medo de mim. A mulher que ela chutou, que ela humilhou, que ela tentou destruir. Eu não sabia que a senhora morava aqui. Eu vim tentar a vida. Ninguém me dá emprego em São Paulo. Minha família me renegou. Eu não tenho nada. Olhei para ela, para as roupas velhas, para as mãos calejadas, para a humilhação estampada no rosto. Ela estava pagando. A vida estava cobrando cada centavo da dívida que ela contraiu comigo. Eu poderia expulsá-la. Poderia gritar para a feira inteira quem ela era. Poderia chamar a polícia. Mas eu olhei para os pães na minha banca. Olhei para a fome nos olhos dela. Você está com fome? Perguntei. Ela assentiu, começando a chorar. Peguei um pão de queijo e estendi para ela. Toma. É por conta da casa. Ela pegou o pão com as mãos trêmulas. Obrigada. Obrigada, Dona Irene. A senhora me perdoa. Não, eu disse, minha voz firme e serena. Eu não te perdoo, Vanessa. O que você fez não tem perdão. Mas eu não vou te deixar morrer de fome, porque eu não sou você. Ela comeu o pão ali mesmo, chorando, engolindo o choro junto com a comida. Depois limpou a boca, me olhou uma última vez e foi embora, desaparecendo na multidão da feira. Eu nunca mais a vi. Fiquei ali vendendo meus pães, sentindo o sol no rosto. Eu tinha vencido. Não porque ela estava na miséria e eu estava bem, mas porque eu tinha mantido a minha humanidade. Eles tentaram me transformar num monstro, numa vítima, num cadáver. Mas eu continuei sendo Irene. E Irene é uma mulher que dá pão para quem tem fome, mesmo que quem tenha fome seja o diabo. O desfecho está próximo. Fique comigo até o final para entender tudo. Quero saber, você concorda com as atitudes de Irene ao alimentar Vanessa? Ou acha que ela deveria ter virado as costas? Ainda faltava uma peça para o meu quebra-cabeça. Uma peça que eu achava que tinha perdido para sempre. Mas o destino, esse velho brincalhão, ainda tinha uma carta na manga para mim. E essa carta chegaria na forma de um telefonema no meio da noite. O telefone tocou às 3 da manhã. O som agudo rasgou o silêncio da minha casa em São João del Rei, trazendo de volta o velho fantasma do medo. Quem liga a essa hora senão a tragédia? Minha mão pairou sobre o aparelho. Por um segundo pensei em não atender. Pensei em puxar o cobertor e fingir que o mundo lá fora não existia. Mas a Irene que fugiu pelos fundos não existia mais. A Irene de agora enfrentava seus demônios de frente. Atendi. Alô. Dona Irene, desculpe o horário. Aqui é o Dr. Augusto. A voz dele estava cansada, grave. Senti um frio no estômago, aquele mesmo frio que senti quando vi Ricardo sendo algemado. Aconteceu alguma coisa com ele. Augusto. O Ricardo. Ele morreu. Não, Irene. Ele não morreu. Mas houve uma rebelião na penitenciária. Foi feio. Muitos feridos. O Ricardo. Augusto fez uma pausa, e eu pude ouvir a respiração dele do outro lado da linha. O Ricardo foi ferido. Uma facada no pulmão. Ele está na enfermaria, em estado grave. Ele pediu para te chamar. Ele disse que não quer morrer sem te pedir perdão, olhando nos seus olhos. Sentei na cama no escuro. A notícia deveria ter me destruído. Deveria ter me feito correr para a rodoviária desesperada para segurar a mão do meu filho, para dizer que estava tudo bem, que mamãe estava indo. Mas eu não me movi. Olhei para a janela onde a lua cheia iluminava o meu jardim de hortênsias. Irene, Augusto chamou. Você quer que eu providencie um carro? Não, eu disse. A palavra saiu da minha boca sólida, pesada como uma pedra. Eu não vou. Mas Irene, pode ser a última vez. Augusto, escute bem o que eu vou dizer. O filho que eu amava morreu no dia em que ele disse para a esposa que a velha tinha que morrer logo. Aquele homem na enfermaria é um estranho que compartilha o meu DNA. Se eu for lá, se eu segurar a mão dele, eu estarei dizendo que o que ele fez foi aceitável. Que mãe perdoa tudo, até a tentativa de assassinato. E eu não sou essa mãe. Eu não sou uma santa. Eu sou uma sobrevivente. Diga a ele que eu espero que ele encontre a paz dele. Mas a minha paz ele não vai tirar nunca mais. Desliguei o telefone. Não chorei. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto até o sol nascer.
Foi a noite mais longa da minha vida, mas também foi a noite da minha libertação final. Eu tinha cortado o último fio. Eu tinha escolhido a mim mesma até o fim. Na manhã seguinte, a vida continuou. O sol nasceu, os pássaros cantaram, o padeiro passou gritando na rua. Eu levantei, fiz meu café e fui para o quintal. Valente, o cachorro vira-lata que adotei na semana anterior, veio correndo, abanando o rabo, pulando nas minhas pernas, com uma alegria pura e sem interesse. Acariciei a cabeça dele, sentindo-o pelo áspero. Você é um bom menino, Valente, sussurrei. Você nunca pediria para me internar em troca de ração. A ironia era amarga, mas verdadeira. Aquele animal que eu tirei da rua tinha mais lealdade, mais gratidão e mais amor no olhar do que o filho que eu pari e criei com todo o luxo. Ricardo tinha tido tudo: escolas caras, carros, viagens, e se tornou um monstro. Valente tinha tido fome, frio e chutes, e se tornou meu melhor amigo. A vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar sobre valores. 2 semanas depois, recebi um telegrama do Dr. Augusto. Ricardo tinha sobrevivido. Tinha voltado para a cela e tinha mandado um recado através do advogado: diga a ela que eu entendo e que ela está certa. Foi a última vez que ouvi falar dele. Não procurei saber mais. Não perguntei. Encerrei o capítulo. Minha vida em São João del Rei floresceu. A Casa Amarela virou ponto de encontro. Não de gente rica e falsa como na mansão de Ribeirão Preto, mas de gente de verdade. Dona Cida, minha vizinha de cerca, vinha toda tarde para tomarmos café e comer broa de milho. Ela não sabia da minha história completa, apenas que eu era viúva e que não me dava bem com a família. E isso bastava. Ela gostava de mim pelo que eu era ali naquele momento, não pelo que eu tinha. Entrei para o grupo de dança da terceira idade. Eu que passei a vida servindo marido e filho que achava que dançar era coisa de gente desocupada, descobri o prazer de rodopiar um bolero. Comprei vestidos coloridos, joguei fora as roupas pretas e cinzas de viúva. Pintei as unhas de vermelho. Numa dessas tardes de baile, um senhor me tirou para dançar. Seu Mário viúvo, professor aposentado de história. Um homem gentil que cheirava a lavanda e falava baixo. A senhora tem um sorriso muito bonito, dona Irene, ele disse enquanto a música tocava. Mas tem uma tristeza no fundo dos olhos. Uma tristeza antiga. É a tristeza de quem já viu o fim do mundo. Seu Mário, respondi sem parar de dançar. Mas o mundo acabou e eu continuei aqui. Então agora eu sorrio, pois continue sorrindo. O mundo precisa de gente que sobreviveu ao fim do mundo. Nós nos tornamos companheiros. Não namorados, não amantes. Companheiros. Íamos ao cinema, passeávamos na praça, tomávamos sorvete. Ele nunca me pediu dinheiro. Nunca tentou me controlar. Nunca me chamou de peso morto. Ele me via de verdade. E isso, aos 69 anos, era um milagre maior do que qualquer outro. Certa tarde estava sentada na varanda descascando laranjas quando vi meu reflexo no vidro da janela. Parei. Olhei bem para aquela mulher. O cabelo branco estava solto, brilhando ao sol. A pele estava corada. O corpo mais gordo, mais forte. Não havia mais sinal daquela velha curvada, assustada, que comia restos numa tigela de plástico. Aquela Irene tinha morrido na mansão. A Irene do espelho era uma fênix. Lembrei-me de Vanessa na feira comendo o pão de queijo com as mãos sujas. Lembrei-me de Ricardo na prisão. Lembrei-me das ameaças do medo do gás. Tudo parecia um filme antigo, uma história que aconteceu com outra pessoa. Mas as cicatrizes estavam lá invisíveis para me lembrar de nunca mais baixar a guarda. Peguei a foto do Antônio, que agora ficava num porta-retrato bonito na sala e não mais escondida no sutiã. Viu, meu velho, falei alto. Eu não precisei do dinheiro do fundo de emergência para viver. Usei para comprar essa casinha, usei para me libertar. O resto eu doei. Doei para um asilo de verdade, onde tratam os velhinhos com amor. Aquele dinheiro maldito que o Ricardo tanto queria, agora serve para cuidar de gente que foi abandonada pelos filhos assim como eu fui. Era a minha vingança final, a melhor de todas. Transformar a ganância dele em caridade, fazer o bem com o dinheiro que motivou o mal. A noite caiu suave sobre as montanhas de Minas. Valente deitou aos meus pés, suspirando contente. O cheiro de dama da noite invadiu a varanda. Eu estava sozinha, mas não estava solitária. Estava plena. Entendi finalmente que a família não é o sangue que corre nas veias. Sangue também adoece, também envenena. Família é quem te segura quando você cai.
Família é o Dr. Augusto que arriscou a carreira para me salvar. Família é a enfermeira do hospital público que me deu banho com carinho. Família é o seu Mário que me tira para dançar. Família sou eu mesma que aprendi a ser minha própria mãe e meu próprio pai. Olhei para o céu estrelado e fiz uma promessa. Não a um santo nem ao Antônio, mas a mim mesma. Prometi que nunca mais deixaria ninguém me dizer quanto eu valho. Prometi que viveria cada dia que me resta com a fome de quem quase morreu de fome. O pôr do sol traz a paz após a tempestade, pensei, vendo as primeiras estrelas. E a minha tempestade acabou. Como está seu coração agora, depois de acompanhar toda essa jornada? Escreva uma palavra que define essa história para você nos comentários. Eu vou ler todas porque cada palavra de apoio de vocês foi o tijolo que reconstruiu a minha casa interna. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por não me deixarem falar sozinha. A minha voz que tentaram calar com remédios e ameaças agora é a voz de muitas. E enquanto eu tiver fôlego, eu vou gritar: a velhice não é o fim. É apenas o começo da liberdade. Aviso final, aviso. Importante. Sobre esta história e a realidade, esta narrativa é uma obra de ficção, criada para fins de entretenimento e reflexão. Embora os personagens, nomes e situações como a tentativa de envenenamento por gás, a falsificação de documentos e o cárcere privado sejam invenções do autor, eles espelham uma realidade sombria e infelizmente comum em nossa sociedade. A violência contra a pessoa idosa, seja ela física, psicológica ou muito frequentemente patrimonial e financeira, é um crime real e grave. Milhares de idosos sofrem em silêncio, explorados por familiares ou cuidadores que deveriam protegê-los. Apropriação de bens, chantagem emocional e negligência não são coisas de família que devem ser resolvidas entre quatro paredes. São violações de direitos humanos. Se você se identificou com a dor da personagem Irene, ou se conhece alguém que esteja passando por situações de isolamento forçado, coação para assinar documentos, controle financeiro abusivo ou qualquer tipo de violência, saiba que o silêncio é o maior aliado do agressor. Não tenha medo, não sinta vergonha. A culpa nunca é da vítima. Busque ajuda imediatamente. Existem órgãos especializados, delegacias de proteção ao idoso, conselhos municipais, defensorias públicas e canais de denúncia anônima, como o Disque Direitos Humanos em seu país, prontos para agir. Romper o ciclo de abuso é possível, e a sua dignidade e segurança devem vir sempre em primeiro lugar. Você não está sozinho.